Bando de loucos, boa noite. Terça-feira, dia 10 de dezembro deste ano de 2024. Que, cara, não dá pra dizer que não vai deixar saudade, porque uma parte dele acho que a gente não vai ter saudade, mas tem outra que a gente acha que nem queria que eu não acabasse. Boa noite, Cebola, boa noite, Joelito. Faz tempo que a gente não aparece aqui, se eu não estiver enganado, umas 3 semanas. E, cara, a gente vem aqui, acho que num mood completamente diferente do que a gente começou o ano. Falem e depois a gente entra no tópico de hoje, a gente falando direto dos estúdios do Pocket Studio no Shopping Park da cidade. Boa noite. Cara, é um ano acho que histórico, porque né, não conquistamos nada, não ganhamos nenhum título, mas o que sofreu, o que o Corinthians sofreu esse ano, esse vídeo retratou bem isso, né? Chacota o ano inteiro. Aí quando a gente teve chance de chegar em 2 semifinais, que a gente falou, pode ser que mude a fase, perdemos as 2 semifinais. Que por um lado todo mundo, né, tem falado que foi bom pra focar no brasileiro e conseguir arrancar. Agora, quem imaginaria 27 pontos seguidos e jogando bola, né? Jogando fino da bola, tocando, jogando. E o que eu quero ressaltar, que pra mim é o mais legal de tudo, é o astral do time, cara. Você percebe que o astral do time, pra mim, isso faz muita diferença. Muita. Aquele time, o time fazendo poropopó com a torcida. O time, cara, você viu no avião? Fizeram poropopó no avião. Os caras, tal. Então, você vê, cara, e assim, a chave que virou tudo, a chave chama Memphis Depay. Pra mim é o cara, não tem outra coisa. O resto veio tudo consequência. Você acha assim, você coloca 100% no cara? Não é 100% no cara, mas eu acho que da chave é 100%. Da virada é 100%. Eu acho que bom ponto. é a partir do momento Memphis que o Corinthians talvez perca um pouco daquela síndrome de vira-lata, e ele é um cara diferente, ele é um cara iluminado, diferente. Você vê que ele é um cara diferente. Tanto que os caras, mesmo o torcedor adversário, quando ele consegue, ele fala, pô, tem amigo meu que falou, eu vou lá no estádio pra ver o cara jogar. Eu jogava no PlayStation, um moleque mais novo, aluno, jogava no PlayStation com o Memphis, agora o cara tá aqui jogando. A gente não tem muita dimensão do que foi, porque tem tanto anti falando, né? Tanta gente falando, não vai pagar, como é que trouxeram. Poucos valorizaram e falaram assim, cara, olha o cara que o Corinthians trouxe, olha o que o futebol brasileiro tá tendo a oportunidade de ter. E o cara conseguiu, dentro de campo e fora de campo, ter um destaque absurdo. Porque não é que ele jogou bem dentro de campo e sumiu fora, ou ficou fora aparecendo em todas as mídias e valorizando o Corinthians e valorizando a instituição Corinthians, e dentro de campo não entregando. Então, pra mim, depois a gente vai falar mais sobre isso, tem bastante assunto, mas a grande chave que mudou o ano, Memphis Depay. Boa noite. Cara, foi um ano difícil. Mas a gente sabe, talvez a gente soubesse que ia ser tão difícil. Mas visto o que terminou o ano passado, né? Com um time ruim, com aquelas palhaçadas no final do Duílio, fazendo aquelas barbaridades. O presidente novo assumindo, falando algumas besteiras no começo, mas logo depois a gente identificou que ele não estava cercado mesmo de cara que queria fazer a transformação que ele estava desejando. Eu acho que ao longo do tempo a gente passou por algumas dificuldades que a gente não merecia passar. Porque Corinthians vende publicidade pra cacete. E o que os caras querem, igual o Denilson falou aqui no vídeo. Os caras querem isso, os caras querem esse sangue, porque é isso que faz vender e o Corinthians faz vender. Então eu acho que a gente pagou um pouco do preço de ser um time muito foda, pelo lado ruim da notícia dos caras baterem na gente e ter mais dificuldade para sair do buraco que a gente tava. Concordo que eu acho que o Memphis, dentro de campo, acho que ele foi com o elenco, acho que talvez seja um cara ali que a galera respeita, todos os jogadores devem respeitar, porque ele deve ser muito foda dentro do vestiário. Mas acho que não dá pra tirar o mérito, cara, errando algumas coisas, mas acertando várias da nova direção do Corinthians, cara, de algumas coisas que fizeram. Eu acho que tem bastante coisa. E vou falar um negócio, vocês sabem que eu não sou a favor de torcida organizada, não sou pagar pau de torcida. Mas eu acho que também a nova liderança do cara que entrou lá, o tal do Alê, Alê não conheço. Mas no estádio, eu percebi a mudança da torcida recuperando um poropopó que era importante. Começando a falar nome de jogadores antes de começar o jogo, coisa que lá no passado tinha parado aquelas palhaçadas, não fazemos apologia a jogadores.
gente começou a resgatar coisas do passado do Corinthians que eram coisas legais. Então acho que também a torcida, não só organizada, mas o estádio lotado, sempre acima de 40 mil pessoas, mostrando que o Corinthians na alegria ou na tristeza. E aí acho que as coisas foram trabalhando, foram dando certo, cara, encaixaram e tá aí, tá acima do que eu imaginava, porque tá jogando fino da bola. O problema não caiu, né? Mas não caiu com futebol hoje, que eu vou falar, cara. Se pegasse um Botafogo hoje, eu acho que ganhava do Botafogo. Pegar um Palmeiras ganhando um Palmeiras. Não Ganhou com do Palmeiras. facilidade. Ganhou Não, assim, do não, Palmeiras. mas assim, mas jogando o fino da bola mesmo, assim, Sim. entendeu? Porque a gente tomou aquele sufoquinho no começo, mas hoje não tomaria mais, cara. Do jeito que tá jogando hoje o time, é impressionante, cara. E é muito louco, né? Você vê assim, eu tava vendo o jogo. Um jogador domina a bola, tem 3, 4 opções pra ele agora. Sempre tem 3 ou 4 opções pro cara que tá com a bola passar. Então ainda bem que terminou, também não queria que o ano terminasse. O Alberto falou isso, acho que na entrevista com o Benja, ele falou uma pena o ano ter terminado, queria que tivesse mais umas 5 rodadas pra frente, mas é isso aí, tá? Terminamos bem. Programa especial hoje, a gente sempre faz a análise dos jogos, do que aconteceu, mas hoje, até pelo tempo que a gente ficou, muita coisa, né? Muitos jogos passaram. E nessa arrancada brilhante, a gente combinou aqui de falar, puta, cara, vamos olhar pro ano, né? Até porque a temporada, de fato, do futebol brasileiro se encerra, todo mundo de férias, teve premiação hoje já, podemos até falar disso. E acho que quando a gente olha pra trás, e aí a gente tava falando no grupo, né? Acho que alguns conseguiram, pelo menos dar uma ouvida nos primeiros episódios que a gente gravou, pra quem tá tendo contato mais recente, o Três Mosqueteiros Podcast começou esse ano. Primeiro episódio, dia 16 de janeiro, se eu não estiver enganado, 16 ou 26 de janeiro. Só no Spotify, não tinha no YouTube, então você tá vendo pelo YouTube, precisa procurar no Spotify. Só o áudio. E lá a gente gravou o primeiro piloto, o primeiro programa, que era um piloto, e a gente falou da perspectiva para 2024. É isso aí, era dia 16, porque a gente tava falando que tinham 14 dias da gestão do Augusto. Eu lembro que eu ouvi de manhã hoje de novo. E falava das contratações, de quem tava chegando, falamos um pouco da montagem do elenco, o que tinha de zagueiro, o Félix chegando, que lá na frente o problema era o Yuri. O cara saindo, o Lucas Veríssimo, que foi naquela época, né? Foi naquela época, na verdade foi no Que é um episódio puta 2. zagueiro. Foi no episódio 2 e tal. E colocando algumas perspectivas e tal. E aí, cara, passar... Porra, tudo que passou... Teve um cara que fez um post pra gente terminar desse jeito. Demora um pouquinho, mas faz sentido aqui, ó. Olha só. Aqui vai uma thread... Somos Corinthians. Aqui vai uma thread com destaque... Não, eu vou ler. Que acho que é... Vai uma thread com destaque dos 24 maluco do Corinthians. Mano Menezes, quase cai no Paulista. Raul Gustavo batendo no bandeirinha. Garro contratado, atraso pra estrear. Vai de bet 370 milhões. Mateuzinho treinando sem contrato. Mano reclama do chute do Raniel e xingando o Yuri Alberto. Derby foda 2x2 com gol de falta. Não, faltou um Matias Rojas. Não sei se tá aqui, calma. Faltou. Gol de falta 2x2, Gustavo Henrique no gol, 2 jogadores a menos. Cássio vazou, Arthur Souza Mosquito entrando na justiça do nada contra o clube. Carlos Miguel lixo traíra. Pior turno da história do clube. Hugo Souza chegando por empréstimo a preço de banana pra contratar. Hugo pegando 3 pênaltis seguidos para classificar na Sul-Americana. Amassou o Fortaleza na Sula. Empatou com o Juventude com 2 a mais no Brasileiro. Não ganha aquele jogo. Acabaram com... Toma o gol desviado do Inter. CBF quebrando as próprias regras para beneficiar o Flamengo. Contratou simplesmente o Memphis Depay. E o Roberto se transformando no Ronaldo Fenômeno. Esporte da sorte, nosso amor. Matando o Palmeiras. Cabeça de porco. Sofrendo atentado à democracia, golpe, renovação e transparência. Conselheiros. Vaquinha da Arena. E o Alberto do ano e do Brasileirão. Classificado para Libertadores Copa do Brasil. 9 vitórias seguidas. Maior sequência da história dos pontos corridos. E faltou coisa. Por exemplo, o Coisa não tá aqui. Sabe quem tá feliz com essa porra toda, né? A imprensa esportiva, porque olha só o que teve de notícia. Mas tirando esses abutres e falando do nosso sentimento de torcedor, que coisa maluca, né, cara? Que coisa maluca o que a gente viveu, assim, cara. Eu tava pensando no último jogo com o Bahia, né, que foi em casa. E aí com a galera que senta ali perto e tal, a gente se viu lá também. Cara, a gente viu jogos de sentimento de ir pro estádio e falar assim, cara, que bosta, tá ligado? Tipo,
nós vamos cair, vai ser foda. E o time não ia. Mesmo que na fase que começou a jogar um pouco melhor com o Ramon, aquele 2-2 do Inter, eu falei aqui na gravação, eu falei, cara, foi uma das piores sensações que eu tive no estádio na minha vida. Porque é aquela sensação de você ver o time jogando bem, 2-1 e toma um gol de uma bola desviada aos 40 e tanto do segundo tempo. Você fala, cara, é azar, é aquele azar que leva pro cenário do rebaixamento e tal. E, cara, de repente, não sei se foi essa chave, eu até acho que tem uma outra teoria, mas a coisa começa a se construir e tal, e a gente, cara, termina o ano querendo que o brasileiro talvez fosse mata-mata, né? Porque a gente pegaria os porcos, né? A gente em sétimo pegaria os porcos. É outra coisa que eu queria depois falar. É bizarro, Mas né, eu cara? acho que a construção de elenco da diretoria, que o Joel falou, eles saíram de um buraco do ano passado, né? Um buraco, que a gente tava, cara, com um grupo sem renovação. Juliano, pô, sou fã do Renato Augusto, mas o Renato Augusto já não tava conseguindo jogar mais. Um monte de jogador ali encostado. Você vê o time, você via, eu falei pra vocês várias vezes, parecia que você tava vendo o Master. Você viu o time em campo no final do ano passado? Exausto Velho. Cara, você viu o time arrastado em campo. Aí teve uma primeira janela boa, acho que já deu uma melhorada no elenco. Só que daí a segunda janela foi, cara. Foi bizarro. Então, mas é legal você falar isso, porque quando a gente gravou o primeiro... 10% da primeira janela, sabia? Ah, é? E os caras erraram feio assim, que erraram feio, acho. Pedro Raul e esse Hernandes, que não deu nem pra ver, mas acho que... E o Caixa do Leite, né? Caixa do Leite machucou, né? Vai voltar agora. Vai voltar. O Palácio vai voltar. Não, mas a gente fala disso no primeiro episódio, lá no dia 16, com 14 dias de gestão. Pô, que trouxe um, trouxe outro, mas lembra como é que era? Todo mundo matando a pau. Como é que deixa o Renato Augusto embora? É melhor ficar com o Juliano, que eu sei quem é, do que trazer esse tal de Garro. A gente mesmo falou, pô, pode vingar, como pode não vingar? Porque na prática, cara, a gente não sabia. E aquela pressão toda de uma gestão, é que hoje, né, tudo bem que foi só no começo do ano, mas quando você se afasta um pouco, você olha e fala, é lógico que a gente não ia ter certeza nenhuma de se ia dar certo ou se não ia. E que tinha que ter uma confiança. E outra, todas essas contratações, ou a maioria, ainda sem o Fabinho Soldado, era o Rubão, a gente falou disso no primeiro episódio. E o que mudou, então, né? Cara, é uma bosta. Fabinho Soldado... Uma bosta o Rubão. Foi o cara que montou o time do rebaixamento de 2007. E a imprensa em cima, aquela pressão que, cara, diretoria, a gente, você não consegue dar um passo respirando normalmente do tipo, cara, vamos montar o time aqui e ver o que dá. Eu até falei isso no primeiro episódio, eu tô falando do primeiro episódio porque eu ouvi hoje de manhã, que eu comparei com o Santos, porque o Santos tinha sido rebaixado pra Série B, eles mandaram não sei quantos jogadores embora, eles contrataram 14 e o time tava treinando com o Carille. E eles foram finalistas do Paulista. Paulista. Montaram um time do zero. Por quê? Porque a pressão é outra, as condições ali... Sim. Então, assim, cara, era de fato muito foda, assim, você ter essa noção e de como a coisa foi sendo construída. Porque, de fato, a gente montou um time do zero, cara. Do zero, não. E olha que chegou o time no final do ano, cara. Então... Só no quesito goleiro, já foi falado, mas no quesito goleiro, a gente saiu do maior ídolo da história do Corinthians, que eu quero falar isso depois, até vocês, que nunca foi um cara identificado com a torcida, nunca foi um cara... que ele sempre foi ídolo do Corinthians, mas ele nunca foi aquele cara que o Hugo já tá sendo. Eu não tô comparando o que o Hugo fez pelo Corinthians pelo que o Cássio fez pelo Corinthians, é incomparável. Eu tô falando só questão comportamental. Saiu o cara que foi o maior ídolo da história do Corinthians pela porta dos fundos, né? Pela porta dos fundos. Entrou um goleiro que eu fiquei mal, cara. Pra mim, um goleiro de seleção brasileira, eu fiquei mal mesmo. Puta goleiro, Carlos Miguel. Eu assisti os 2 primeiros. E aí eu passei pra tentar achar a nossa previsão diante do brasileiro. E eu não vi. E aí, cara, pega uma fala, mas é boca santa, porque não tinha nada do Carlos Miguel embora. O Cássio nem tinha metido o pé nesse episódio que eu vi, que eu não lembro qual o número que é. Ele falou assim, não, cara, a gente precisa dar um jeito de começar a botar ele pra jogar, porque se perder um goleiro desse, não dá. Se perder um goleiro desse tipo, nós estamos fodidos. E aí já tava assim, a história que eu contei nesse episódio, eu contei que minha filha viu o aquecimento dos dois. É isso, exatamente esse. Eu lembro disso, minha filha tava no estádio, tem 11 anos, ela tinha 10 na época. Vai, Corinthians! Olha lá, tá passando. A nossa brava audiência aqui vendo a gente. Aí, cara, a gente no estádio, minha filha falou, papai, o Carlos Miguel... O Carlos Miguel é muito melhor que o Cássio. Exatamente. Ela tem 10 anos.
Sim, Ela sim. fez o medley do Corinthians, depois a gente vai pôr o medley do Corinthians, hein? É. Aquela musiquinha. É. Ah, vamos pôr pra encerrar. Aí, cara, 10 anos ela falou isso. Daí eu fiquei. E o Carlos Miguel realmente. E aí o cara entra, Faz a pataquada. fecha o gol. Não, ele fez uns putos, né? Puta defesa. Fez uns Não, jogos. os jogos e o cara sabia que o cara era um potencial, puta goleiro. Aí, cara, o cara vai embora com uns 7 jogos. Ah, E ele dá uma entrevista 2 jogos antes, ele fala: não, eu escolhi estar aqui. Eu passei por esse processo todo, eu escolhi porque eu sabia que eu ia ser lapidado pelo Cássio e o Corinthians é o lugar que eu quero estar. 2 jogos antes, depois de 2 jogos, ele vai embora. E o Hugo, cara, vem pela porta dos fundos. E a coisa mais linda que tem é ver o Hugo falando do Corinthians, cara. Sim. eu acho que a gente. Você falou se a gente pode falar disso e tal. Eu acho que a gente deve. Porque quando você falou do Memphis, a minha teoria é essa, cara. E é muito louco, porque a galera que estuda história do mundo mesmo, né? História, fala que tem algumas coisas que você só entende com distanciamento dos fatos. Homo sapiens Então, lá do... A computação, que foi a internet, a gente tá entendendo hoje, 20 anos depois, e assim por diante. Cara, quanto mais tempo passar, mais vai ficar claro o impacto negativo que o Cássio tinha no grupo. Agora, desempenho- Recupera o que eu. Lembra que eu falava? Que os caras estragavam o vestiário? Cássio Fagner, eu sempre falei isso, cara. Porque acomodou, o cara virou rei no lugar. Então você acha que ele treinava? Ele mandava se ele queria treinar ou não queria treinar. Ele mandava que dia que ele ia pra concentração, ele não ia. E a postura nunca foi boa, né, Nunca Gil? foi boa. Nunca foi boa. O Alê da O cara da Gaviões falou. Quantas vezes eu pedi pra ele na torcida? E pra mim a virada, ela também é com o Memphis, mas acho que ela começa a hora que ele sai, e aí você fala, bom, vai dar certo com o Carlos Miguel, porque tecnicamente ele era muito bom, e ele era muito... Ele tinha uma personalidade forte, lembra? Que a gente fala que acho que no segundo jogo, o Fagner machuca, o Mateuzinho não era titular Ele ainda. assume a... O segundo jogo dele de titular, o Fagner machuca, entra alguém na direita e ele entra de capitão. A gente comentou disso aqui. Eu falei, cara, eu fiquei impressionado. Porque ainda tinha o Gustavo Henrique, tinha caras Não, mais... Tinha outros. Yuri. O Yuri, tinha o Romero, tinha outros caras ali pra serem capitão. E o cara assume, você fala, meu, pode ser. E aí ele passa por aquela merda toda que ele fez. E a hora que chega o Hugo, tecnicamente o cara, bom, entrega. Pega lá, não sei o quê. E ele começa a construir essa identificação. No primeiro jogo, no Não, segundo mas calma, jogo, mas ele de já... novo. Não, mas eu ó, digo que parece que aliviou o grupo, mas cara. eu acho. É outra relação do grupo de jogadores do Não, Corinthians isso é outra com a coisa, torcida, é cara. outra Assim, coisa. a gente não via isso há quantos É anos? outra coisa. Mas assim, Eu cara, acho que desde que quando o Cássio chegou, mas cara. eu acho que é o seguinte, tem um ponto que eu... Real mesmo. Eu Ó. não consigo lembrar. Tem outra coisa que eu acho que é importante falar. O time é novo. E eu sei que vocês não gostam do Benja, você não gosta, mas assim, já é muito legal a entrevista dele com o Yuri Alberto. Do time do ano passado, só tem o Yuri Alberto. Só ficou o Yuri Alberto. Não O tem time mais ninguém. titular. O time É, titular que Titular, começou titular. essas partidas Titular, últimas. só é o Yuri Alberto. E eu acho que esse cara também foi... Não, impressionante. Impressionante, cara. Assim, cara, é legal ver a entrevista porque ele Você- fala mas você várias viu a coisas que ele passou. Você viu a Psicólogo. psicóloga dele falando dele, É. cara? Tem várias coisas que ele passou, da forma como ele agiu. Ele fala que quando o dia que ele ia sair do Corinthians, que ele tomou a decisão de sair do Corinthians, puta, animal. Mas eu acho, cara, só pra gente entender aqui, né, como, a que ponto chegou, né? O Carlos Miguel saiu, lógico. Mas quem é o empresário dele? É o Carlos Leite, né? E quando você vê desses jogadores que estão aí, acho que não tem mais nenhum daquela época dos caras que estão jogando, não é mais nenhum da época do Andrés ou do Willian. Então era muito jogo o Fagner político. tá lá ainda. É, mas banco, né? É. Mas do jogo político. Ah, não, que das o- contratações novas, por não. trás, É. era os caras estavam usando os jogadores pra fuder o ambiente, o grupo, tudo lá, que era o Cássio, todos aqueles caras lá. E até quando o cara saiu, fez o cara que o Gil cobrar uma dívida, galera entrando Não, contra o todos Corinthians. esses. Puta, é ridículo. Então, assim, e aí o que eu acho que a torcida fez bem a Gaviões foi a história do impeachment, quando o Ale chegou e falou o seguinte: é sim do povo essa porra aqui, se tiver impeachment, a chapa vai esquentar pro lado de vocês. E todo mundo recuou, né? No final deram uma recuada. Então, cara, eu acho que é isso, assim, eu acho que pra gente, eu acredito, pra continuar essa mudança, o papel
os jogadores próximos do torcedor. Os jogadores compraram briga do presidente. Outra coisa do caralho que os caras Caralho, fizeram. nessa reta final Botaram agora. na reta deles e compraram a briga. E foram criticados pelos caras falando, cara, meu... O O próprio jogador não tem que se meter. O Versoni falando que não tem que se Isso meter, o Versoni cara. é idiota, Olha cara. a postura. Ele falando assim, a postura do jogador que tá se metendo, né? Cara, é a Sabe? coisa mais legal que tem. A democracia corintiana é toda valorizada historicamente e tal, porque os caras tomaram uma posição e agora os jogadores, quando estavam em posição, estavam paulada. É isso. Por isso que o Kaká tá certo. Por isso que o Kaká tá certo. Tô com o vídeo aqui pra gente passar. Então, E a torcida continua nesse trabalho de forçar, e é intimidação mesmo, tem que intimidar mesmo. Pra esses vagabundos se afastarem do Corinthians e deixar o cara trabalhar. Acho que longe de ser o cara ideal, mas que melhorou, o cara tá pagando salário adiantado. Não, Tá mas honrando com um monte de coisa. Tá estruturando a dívida. Fez o negócio agora de recuperação. Mas isso é Porra, tudo certinho, é isso mesmo. Qualquer empresa faria isso. qualquer empresa. Qualquer empresa, cara. Então, Tudo assim, dentro da e legalidade, aí, de tudo novo, dentro da moralidade, por tá tudo trás certo. disso, ele tá bancando um cara que deve ser o cabeça dessa reestruturação, que é o Fred Luz, que não saiu. Ainda. Que não pode falar que é CEO, porque não existe esse cargo lá, mas ele contratou o cara com uma consultoria que esse cara deve estar reestruturando. Então, eu acho que tem que continuar dando apoio, cara. Torcer pro time continuar jogando bem. Deram sacar uma pros dois lá, Emiliano e o Ramon. o perigo é a janela, né? O grande perigo é a janela. Por mais que a gente acredite que não, o grande perigo é a janela. O que me fortalece aqui, que eu acho? Eu vou ficar batendo nisso sempre. Ambiente de grupo, cara. Pra mim isso é muito mais importante que qualquer coisa. É lógico, você tem um ambiente de grupo com 11 Perna de pau. perna de pau, não adianta. Mas, cara, você põe uns puta craque ali. Que, assim, pra mim, cara, você pega Memphis, Garro, você pega esses caras. O Yuri que tá jogando de bola agora. Caralho, que tá- Carrilho. O que é Carrilho. um cara que Tá chegou jogando de agora. bola agora. Bidon. O Bidon, o moleque é muita bola. Você sempre falou Sempre isso. falou. Sempre. No primeiro Você sempre episódio a gente você falou sempre disso. Não, você sempre Bidon. bateu Porque nisso. o primeiro episódio foi depois da semifinal da Copinha. Lembra? Teve Sim, a Copinha. sim, Aí eu sim. fui na final, lembra? Sim. Sim. E ali a gente já tava falando e o Corinthians na semifinal tinha metido 3-0, 3 gols do Arthur Souza, Sim, que depois sim. pediu pra ir embora. E aí, Bragantino tá bem pra cacete. não, puta, não sei o quê, o cara pode jogar, porque Pedro Raul, o Yuri Alberto tava uma bosta, e eu falei, cara, o Breno Bidon... Então, mas assim, o que é o ponto que eu acho que a gente tem que olhar? É que o elenco, ele se fortaleceu, cara, e as relações se fortaleceram. Sim. Porque, assim, o que o Yuri passou a jogar, por isso que eu falo da virada de chave, depois que o Memphis chegou. Isso sem dúvida. Isso sem dúvida. O Garro Tecnicamente. tava jogando o ano inteiro. O ano inteiro. Mas assim, o Yuri virou outro Outro virou da água pro vinho. Sim. Isso é confiança. É? Isso é puramente confiança. E o que a psicóloga dele falou, cara, é muito foda. Ela falou, cara, ele apanhando todos os dias, desde apanhando da imprensa, que a imprensa é uma coisa, apanhando da torcida, virando meme. Cara, meus filhos são crianças, ridicularizavam o Yuri. Alguém errava uma coisa na quadra, foi um lance de Yuri. Ele virou a chacota, parecido com o que o Rubinho, que a Globo fez com o Rubinho. Que o Joel me contou a história que o cara é um fenômeno, que não sei o que, nem precisava falar, né? Porque o cara Ferrari e tudo 20 mais. anos de Fórmula 20 anos de Fórmula 1, mas foi chacotado. Então, estavam fazendo esse caminho com o Yuri. Ela falou, ele nunca chegou um dia aqui putinho da vida, sem sorriso no rosto, Nunca perguntando. reclamou. Nunca reclamou. Isso é um sinal do cara, assim, é um cara muito monstro. Tipo, Ó, ele contou a história do Mano Menezes, sabe? Vocês ouviram ou não? o Mano é um Não. picareta, Não, né? mas sabe como é que Não foi? ouvi, o Mano é um bandido. No jogo, Tava torcendo pro no Palmeiras. jogo lá, Corinthians e São Bernardo, o Mano chegou e falou assim... Derrubou o Fluminense. Você pegou esse corte, não? Não, Não falou derrubou o que... Fluminense. Tava Mas torcendo, não, ele falou, a frase foi, eu tava torcendo pro Se você Palmeiras. cortar só isso... Enquanto esse ferrou, né? entendeu? Tava Mas, torcendo cara, muito vou falar pro do Palmeiras Yuri, e cara. não ganhou. É legal essa entrevista. Yuri falou que tava no jogo, e aí ele fez o lance, e o Mano falou aquela frase, você é burro, sei lá o que o Mano falou. Foi o jogo do Ranieri, né? Aí ele virou pro Wesley e falou assim, Wesley, ele falou isso mesmo? O Wesley falou que você é burro. E aí ele falou, naquela hora eu não sabia como é que eu ia reagir. Mas ele falou, eu comecei a rezar e fiquei rezando o jogo inteiro. Me desconcentrei total do jogo, pedindo pra que fosse pro melhor caminho. E aí logo depois ele me tira, ele falou, logo depois ele me saca. E aí ele sai e ele fala pro Mano, nunca mais repita isso que você fez comigo. Aí o Mano falou, não, calma, você entendeu errado. Ele falou, não, entendi certinho que você me chamou de burro. E ele fala, acho que logo depois ali, que ele pensa em sair,
e etc e tal. E a história é muito animal do cara. Ele teve o pai dele contando sobre ele, como é que ele levou esse assunto, como é que ele... Cara, foi animal. E ele fala um negócio que a gente não vê no jogo. Como o jogador, lógico, cada um joga num clube e tem a competição. Mas ele falou que nenhum jogador, em nenhum momento nessa fase ruim dele, se aproveitou disso durante o jogo pra provocar ele. Que pelo contrário, que vários jogadores... Quiseram dar apoio pra ele. Ficava, cara, você não merece ser um grande jogador. E ele falou que no jogo contra o Bahia... Eu vi isso aí. Você viu? Vi. O zagueiro encostou nele e falou, meu, você é um puta de um cara, que Ele não falou, sei fiquei o todo quê. arrepiado, cara. Cara, gosto de você pra caralho, rezo por você, você é um bom menino, não sei o que, tal. E ele falou, meu, fiquei arrepiado, tal, não sei o que. Então, cara, o Yuri Alberto, meu, eu apoiei ele, critiquei ele depois que ele errava. Ele mesmo falava, cara, eu não tinha confiança de dominar uma bola. Eu tava no meu limite do limite. Mas é desesperador isso, porque você pega, meu, você começa a ser, cara, é desesperador. E esse moleque, cara, fez 31 gols, ele só perdeu no século, é só pro Tevez e pro Jô. pro David. Não, passou o Jô. Ele empatou com o Tevez em 32 e perdeu pro David, tem 33 gols na temporada. E ainda perdeu gol pra caralho. Perdeu gol pra caralho. Muito. Muitos. Nessa reta final, que ele tava na fase boa, Já perdeu. ele poderia ter feito ele brincando fala que o meia dúzia. Portuga... 5 gols a mais. Ele fala que o Portuga veio... Tranquilamente. Falou do Portuga, da história do Portuga, que o Portuga prometeu um monte Sogrinha de ou coisa. esse? Sogrinha. Sogrinha. Ah, o Sogrinha? Falou do Sogrinha. E aí falou, meu, foi uma apunhalada nas costas. E ele falou, e eu tinha certeza que se continuasse, o outro ano a gente ia ganhar coisa pra caralho, porque ele falou que o time tava encaixado mesmo. Os caras tavam A encaixados. única coisa que eu ainda critico ele é que não tem uma boa assessoria de imprensa, né? Porque foi lá dar entrevista pra quem deu. E não é nem por eu não gostar do cara. Eu mandei o tweet no grupo pra vocês. Eu concordo. Sim. Ele tinha... Lembra que o Yuri demorou 7 jogos pra fazer o primeiro gol? E ele mete aquele 3 Ele fala disso hat-trick no jogo da Copa do Brasil, Ele que a gente fala disso. elimina, acho que o América, sei lá. Não, Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Cara, com 5 jogos, 4 jogos, o tweet do Benjamin Bach é: como é fraco esse Yuri Alberto. Mandaram o Antoine embora e trouxeram E aí o outro tweet é esse. Assim, cara, uma coisa é, estou vendo o jogo e o jogo desse cara hoje está uma bosta. Que merda de sequência de jogos. Que fase cara, ruim. Não, quando posso você falar, escreve, cara, mas é... quando você escreve, Eu te entendo, como é mas- fraco esse cara, Mas você- mas eu posso falar? Eu entendo, mas assim, cara, mas ele mostrou ser tão superior. Porque o fato Mas de... eu não, o fato eu, de- o Joel, eu fato de entendi. você ir lá- Joel, eu entendi o teu ponto, cara. Mas, Então, mas reforça. Mas posso falar, mas ele foi lá e quem assistiu, a gente que é corintiano, só fudeu cada vez mais o Benjamin Mas ele Bach. dá Não audiência, fudeu, não cara. fudeu. Não fudeu. Fudeu, cara, cara. de Ele verdade, dá audiência não pro fudeu. cara. Não, manda audiência. Ele mas- dá audiência pro cara, o cara vive mas você valoriza disso. mais o Yuri Alberto, Tudo vai virar bem, mais ídolo. tudo bem, João, Não, mas... cara, ele vai em qualquer outro. É. Ele vai que ele fosse no Kaká Catalão, que ele fosse no meu timão. E aí ele senta lá e fizesse a posição dele e fala assim, por exemplo, pro Benjamin Bach, eu não dou entrevista. Porque eu sei o que o cara falou. E em nenhum sei momento lá. ele veio se desculpar. Os caras surfam nas duas. Na hora de bater, eles batem e são desrespeitosos. Na hora que tá tudo bem, eles elogiam, levam lá e a gente surfa. Cara, a entrevista do Não. Wagner Love pro Rizek, que no ao vivo, vocês lembram disso? 2019, ele e o Cássio no CT, entra a entrevista, o Love ao vivo, com o Rizek, e o Love fala, o eu Love lembro cobra disso. ele. Eu Não, lembro. você me criticou. Ele tava no Ah, CT. não, é porque não sei. E o Love vai de novo, no ao vivo. O Rizek não conseguiu cortar. Ao vivo, no Redação. Redação não, no Ele programa da- tava no CT, sentado na beira do campo. Sentado ele e o Cássio. A gente é. acabou de ganhar o Paulista, eu acho, lá do São Paulo. E o Love lembra de uma parada que o Rizek tinha falado, cara, em 2015. Aí o Rizek se justifica e fala assim, porque naquela hora no programa eu falei um negócio e eu não lembrava. E o Love do outro lado dá risada. Fala assim, porra, é foda, hein? Você é comunicador e não lembra do que você fala? E o Rizek fica todo desconcertado e pede desculpa de novo ao vivo. Cara, não dá, cara. Eu sei, Cara, e sabe, não dá. e sabe o que eu acho? É o seguinte, eu comento luta de boxe e falo dos lutadores e tal. É muito diferente, o lutador fez uma luta horrível. É muito diferente você falar, puta, ele tava numa noite ruim, ele foi mal. Cara, é difícil, ele, teve tal. Do que você chegar Foi e falar... a pior luta pior do cara, luta do beleza. cara. Ou você falar assim, esse cara é um lixo. Esse cara é um... Você não pode falar isso, entendeu, cara? cara? Você não pode falar, ou ele é muito fraco. Não tô defendendo. Não, eu sei, mas é diferente porque o que acontece? O que você acha que valoriza? Não você, Jô, geral. O que você acha que vale mais? Se o cara tem uma análise
Cara, esse lutador não tá numa noite boa, ele não vem numa fase boa, ele vem perdendo lutas seguidas, alguma coisa talvez no treinamento dele esteja acontecendo, isso não vende. O que vende? Esse cara não pode lutar com meu filho. Aí aparece lá, o fulano de tal não pode lutar com o filho, esse cara não pode lutar no boxe juvenil, infantil. Você coloca o cara, você denigra a imagem do cara pra ganhar like, pra ganhar coisa, cara. O Neto faz isso, o Benjamin faz isso, o Rizek ele é menos midiático, mas também Não, igualzinho, tá cada vez entendeu? pior. Porque na hora que o Yuri tava nessa bosta, que ele falou, psicólogo, tal, o Benjamin foi lá e deu a mão pra ele, como corintiano, inclusive. Não precisava ser no programa dele. Ligou pra ele e falou, ô mano, tô contigo aqui, você é um moleque bom. Não! Continuou descendo o pau. Aí a hora que o cara tá bem, que pelas forças próprias, ele se reergue e tal, ele vai lá dar moral pro cara que ajudou a criar essa imagem dele. É isso que eu não entendo, cara. É realmente, eu não entendo. Tipo, realmente não entendo. Porque reforça o comportamento desse cara, entendeu? Ou então senta lá, preparado por uma boa assessoria, fala assim, eu vou te dar entrevista. Começou? Vamos lá. Que porra é essa aqui que você me falou? Tem vídeo teu. Você vai me falar agora na minha cara? Porque depois que você me falar, eu te conto como é que eu saí do buraco. Mas cara, todo mundo me meteu... mas assim não é, cara. Acho que o cara, eu talvez eu não fosse, e se eu tomasse decisão de dia, eu ia lá pra arranjar confusão, porque ele já saiu do buraco. Ele não vai descer no nível do cara. Tanto que o Ben já fala assim, uma hora fala assim pra ele, eu te arrebentei. Eu falei muita merda de você. Pode falar agora. Aí o Gilberto falou assim, vou falar o quê? Enfim. Entendeu? Tipo assim, cara, eu não vou me rebaixar ao seu nível, cara. Eu já saí do buraco, tô bem. Exatamente. É de uma forma que não tem a vingança. Porque assim, aí é que eu falo assim, eu admiro isso nessas pessoas, cara. Porque ele se mostra muito maior que tudo. Eu entendi. Entendeu? Ele não carrega Joel, uma mágoa, uma raiva. Não é carregar mágoa, não é carregar raiva. Não, mas nesse quesito tá tudo bem. Sabe qual que é o problema? O próximo Yuri, do Corinthians, do Palmeiras, o Estevão, como começou, o Benjamin vai repetir o comportamento. Mas então... O Yuri sai como... mas isso tá acontecendo. O Yuri sai como cara, de fato, com inteligência emocional. Mas, Peta, E o Benjamin, e o Mauro César, e o Pilhado, e esses caras todos que apareceram no vídeo, vão continuar fazendo isso. E quantos Yuris não saem do buraco? Mas você sabe, a galera tá percebendo. O que acontece? Os caras vão começar Mas a galera tá percebendo, cara. Quando o cara vai com a faixa lá, o Kaká, todo mundo apoia o cara. Você pega lá o Twitter, lá, você pega qualquer lugar, toda vez que tem, os caras estão arregaçando. Não, eu concordo. Tá mudando. O Vessone escreve lá aquela merda, 200 mil comentários arregaçando o Vessone. Isso vai mudar. Essa é uma das coisas que, inclusive, começaram a mudar esse ano. Isso, por quê? Porque começaram a mudar. Você, como torcedor, fala, eu tô falando, a gente tá incentivando a isso concordo. mudar. Isso, então. E não é só no futebol. Aí, se a gente levar pra outro, você vê que outros lugares tá quebrando essa mídia, essa papagaiada aí. Essas merda que ficam falando. A gente tá tomando coragem e estão quebrando isso, cara. Exato. Tanto que, cadê a dona Globo pra falar acabou, o assunto do impeachment morreu depois que a torcida foi pro pau. Morreu. Os caras estão vendo que não tem mais força, que não cola mais, cara. Não tá colando nem quem não é corintiano. Não cola mais, cara. Então, assim, as coisas estão mudando. Estão mudando. E se o Yuri Alberto vai lá e briga com ele, é que dá mais ibope pra ele. Não é brigar. Num programa. Falar, dá mais ibope ainda. Não é brigar, mas ele podia muito bem chegar lá e se posicionar. Mas ele já sabe. Então, todo mundo sabe, você sabe. Não, a gente não vai concordar nisso, mas o cara foi lá, deu entrevista, tá todo mundo aqui achando que, porra, beleza. Ele... O que valeu pra mim, sabe o que valeu pra mim na entrevista? Que foi puta de uma entrevista que eu entendi o que ele passou. Eu sei, ele poderia ter feito da mesma forma e ter cobrado o cara. Ele ia ter os dois. Ele é a estrela, não é o Benjamin. Não muda nada. A imprensa não é a estrela. A estrela dessa porra toda são duas. São os jogadores e são os torcedores. Ele podia mandar na classe dele. Eu acho que ele podia mandar, se ele tivesse o preparo de uma assessoria, ele podia mandar na classe. Falar, cara, só te peço, eu resisti. Talvez um próximo não resista. Então, toma cuidado. Imagina se ele manda uma dessa, cara. Toma cuidado. Explodir. Deixa eu terminar. Toma cuidado com o que você fala. Porque, cara, às vezes uma pessoa não aguenta a pressão. Se você mandar... O Yuri falou isso. Falou? O Yuri falou. Ele fala isso. Ele fala quantos não aguentaram? Mas ele tem que cobrar tem que cobrar o Benjamin. Ele tem que falar quantos não aguentaram. Então, Benjamin, quando você fizer uma crítica,
Faz uma crítica com um pouquinho de atenção, de consciência. Critica o futebol. Eu merecia crítica no futebol. Sim. Critica que eu não tô dominando uma bola direito. Tá tudo certo. Agora não fala que eu sou um lixo. Ou não fala que eu sou fraco. Entendeu? Então acho que tem uma diferença grande aí. E um ponto que eu acho que a gente, mudando de assunto, que eu não quero deixar passar, é tweet do Rodrigo Garro. Isso aí, cara, isso é, meu... Tudo vai ficar bem, né? Cara, isso aí, meu... Naquela sexta-feira em que o Carlos Miguel... Foi na semana em que saiu o Vai The Bet. Assim, tudo aconteceu, tipo, naquela semana. Não lembro os dias da semana. Mas que a Vai The Bet anuncia que ia estar fora, né? Que de fato, por conta dos negócios lá, tava quebrando o contrato. E aí de quinta pra sexta, né? De quinta pra sexta sai a notícia que o Carlos Miguel ia embora e na sexta confirma. E aquele post é uma sexta-noite, eu acho. Ele faz aquele post. Tudo vai ficar bem. A gente bem. Trouxe aqui, foi capa de um vídeo, inclusive. Que esse cara, tudo vai ficar tudo bem. Tudo vai ficar bem. É isso. Foi isso. Cara, isso, meu... E aí você pega um cara como o Hugo. Nossa, você pega monstro. o André Ramalho, a postura dele também é um cara, meu... Você vê que... Você pega o Garro. Você pega o Memphis, você pega, cara, o Yuri. É um time gostoso de ver, né? Bonito de ver, a união dos caras, a energia que tá no campo tá, cara, sensacional. Eu espero que eu tô muito iludido, né? Muito iludido. Tô iludido no nível máximo de ilusão. Se tiver uma escala de ilusão, eu tô no máximo. E aí o meu medo é a janela de transferência de vai embora Yuri, vai embora Garro, vai embora não vai, né? O Garro falou que vai ficar. Junho. Foi 11 de junho. E assim, legal um fortalecendo o outro, né? É isso. Ó, hoje o cara chega e fala assim, cara, eu tenho o Memphis do meu lado. Eu vou jogar do lado do Memphis. Eu quero ir pra seleção brasileira, eu não tô jogando mais do lado do... Né, fala um meia atual, o Juliano. Não tô jogando do lado do... Exato. Matheus Pereira. É Matheus Pereira? É. Cara, eu tô jogando do lado do Memphis. Eu vou tocar a bola pra cá, eu vou olhar pra cá, tá o Carride. Eu vou olhar pra cá, tá o Memphis. Eu vou olhar na frente, tem o Yuri. Cara, dá gosto você ficar. Você pode pensar num plano de carreira ficar. E eu fui contra você. Eu acho que tem um ponto importante de a gente falar que o dinheiro realmente... O cara fala uma proposta milionária, 700 mil euros por semana, você vai. Mas o que você falou, sempre falou assim, cara, o cara que pensa na carreira dele, o Carlos Miguel, né? Ele podia ser goleiro da seleção brasileira. Ele podia estar sendo chamado para a seleção brasileira agora. E ele está no banco do West Ham com o bolso cheio de dinheiro. Então, é isso que o Yuri tá falando, né? Porque do fato dele não querer, ele fala para a seleção brasileira é mais fácil eu ir pelo Corinthians do que... Ele não fala, mas eu vi um outro dele falando do que o Garro também fala a mesma coisa. É mais fácil eu ir para a seleção da Argentina. Então ele vai ser convocado na próxima, estão falando já. É? Tomara que não, né? Agora, na próxima, não espero. Mas ó, aqui, ó, mesmo falou, você viu isso? O Emiliano, ó. Ó, o Emiliano. Fez um post pro Garro e pro Yuri. Parabéns, craques. Vocês merecem isso e muito mais, porque são duas pessoas incríveis. Por causa da premiação hoje, e tem um ponto também. As entrevistas do Emiliano, muito boas, né? Muito boas. Eles, cara falando no vestiário, a postura desse cara é assim... Impressionante, cara. Acho que o sentimento, a gente voltando ali pro que a gente tava falando do que foi essa montanha russa, tudo que podia dar errado, deu errado. Se a gente for pegar o ano do Corinthians, tudo que podia dar errado, deu errado. Deu errado. Né? Do lado da gestão, você traz o patrocinador que dá a merda, tinha dado uma aliviada, sai fora. E quase o segundo deu também, né? O seu ídolo histórico que tá lá, resolve ir embora pela porta dos fundos, o seu reserva, que é nível de seleção, vai embora. Um exemplo menos impactante. O lateral esquerdo que você traz, porque você já tinha pegado o lateral esquerdo que tinha terminado como titular na temporada passada, que era o Bidu, e fala, vai treinar em separado? O cara virou titular. E aí, e ele machuca, e aí você tem que voltar com o Hugo e termina com aquele que você ia mandar embora. Então, tudo que podia dar errado, deu errado. Só que ao mesmo tempo, cara, tudo que a gente gostaria que desse certo, deu certo. O meia promissor, que era destaque no futebol argentino, que no primeiro episódio do podcast a gente falou, mas será que vem? Porque meia é meia. O cara arrebenta, é o melhor meia do Brasil hoje. Mas segundo o seu Flávio Prado, ele não jogaria no Fortaleza. No Palmeiras, no São Paulo, no Flamengo.
com essa trolha toda de goleiro que vai, não sei o que, o Ídolo vai embora, o Carlos Miguel vai embora. Cara, o Fabinho Soldado vai lembrar do Hugo, que era um menino promissor do Flamengo, que entregou uma final de Copa do Brasil, mas que pegava bem. O cara cai, que parece que ele fez a base no Corinthians e que tá lá desde os 5 anos de idade. Não, nasceu lá. No gol, na técnica, na emoção, na conexão com a torcida, na puta que pariu. Não, e nós demos sorte, só um parênteses, nós demos sorte não, eu dei sorte. Porque se na hora que anunciaram o Hugo, eu falei, pô, fiquei puto, porque eu não conhecia o cara, e ignorância, mas se tem um podcast aqui, eu ia ter queimado a língua. Então, graças a Deus, não teve o podcast, porque, cara... Aí, só pra completar, então, tipo, tudo que tinha pra dar errado, deu errado, e o que deu certo também. Tô falando do Hugo, do Garro, aí traz o Carrilho, que era uma aposta, puta, cara, o cara encaixou pra cacete, aí vem a contratação mais midiática. Que vão combinar, a chance também de dar errado era gigante. O cara tava 4 meses sem jogar. E o que tinha de olho em cima? O que tinha de olho em cima? Fase de carreira meio declínio. Ah, o cara tá gordo, vai vir pro Brasil tirar férias. Aí o cara já era, né? Ele já tinha. Não, e ele já tinha um lifestyle da música, da festa, de se conectar. Pô, o cara vai chegar aqui, vai se esbaldar, vai aparecer nas festas com 3 morenas, uma de cada, entendeu? E, o cara chega aqui... focado, tem até as estatísticas, eu nem levantei estatística, mas é assim... É absurdo. Não, são 13 jogos foi 7 e gols, 14 participações em gols. Não, foi 7 jogos, foi 7 gols e 4 assistências, um negócio assim. Então, acho que só esse gol agora só esse gol contra o Grêmio, que foi um golaço, que é o único gol que ele fez que não colocou o Corinthians em vantagem no jogo. De todos que ele fez. Todos os outros gols que ele fez... Ou tava empatado, ou tava tipo 2x2 e ele fez o 3x2 contra o Atlético Paranaense, no pior momento que ele tava, né? Se ele não faz aquele gol, ele tava fudido. Tava fudido. Ou 1x0 lá contra o Cuiabá, que também é gol de pênalti, gol dele. Então, assim, tudo que poderia dar certo, deu. Cara, isso é muito louco, isso é muito Corinthians, cara. Isso é muito... Isso é muito cinema, né? Pô, posso falar de um cara que... Eu não acho que ele é ídolo do Corinthians. Pelo que ele foi jogador, sem dúvida, mas ídolo não é. Você viu que o Fenômeno falou esses dias, cara? Primeiro falou que o Corinthians deve pra ele. Aí falou que é contra a vaquinha do estádio. Que, tipo, não ia dar dinheiro. E falou, cara, olha, eu cheguei com o meu carro e o Memphis chega de jatinho. Isso eu não vi. Vai pra puta que pariu. Eu não vi. O André Sanches falou. O Andrés na entrevista... Daquele que ele participou do... O Andrés fala, aí até o Ronaldo comentou que ele veio com o carro dele e o Memphis chega de jatinho. Porra. Não. Eu ouvi o Andrés falando isso, mas foi o Andrés falando. Ele não falou do Ronaldo. Ele falou Ronaldo. Até o Ronaldo falou que ele chegou de carro e o cara chegou de jatinho. Ah, não dá, né, cara? Ronaldo também, cara. Cala a boca, né? O da vaquinha eu vi que ele falou. Mas eu ouvi ele falando da vaquinha que ele achava que não era justo ter a vaquinha. Mas... Não, ele falou assim, e aí, Ronaldo, você vai dar o dinheiro, você vai doar? Ah, cara, ele deu uma risada assim e falou, pô, eu ainda tenho algum pra receber lá, talvez eu abra mão disso e aí fica a minha contribuição e, puta, não sei se é certo, tal. Liga pro teu amigo. É esse que é o foda, entendeu? Eles estavam lá aí não fala, é isso que eu fico puto. 11 meses atrás era teu amigão que tá lá. É bandido igual, cara, é bandido igual. Era teu amigão que tá lá. Então foda-se, e diz que ele vai assumir a CBF e vai levar o Andrés, né? Vai levar. Porque ele tava fazendo a campanha pra ser presidente da CBF. Tem que derrubar. E o Andrés vai junto. Mas eu vou te falar uma coisa. Vai ser preso esses caras, fica tranquilo, se Deus quiser, cara. O que mais me impressionou no Memphis é a identificação dele com o clube. Com a cultura, né? Com o clube. Ele é um corintiano. Ele é um corintiano. Cara, o cara é assim, de vestir a camisa da Gaviões da Fiel, todos vestem, mas você vê que, cara, é diferente. A postura dele é diferente. Ele para o carro, ele sai do CT, ele para o carro na porta pra dar autógrafo. Já viu isso? Toda vez que ele sai do CT, ele para na porta. Aí um dia o cara falou, assina aqui. Ele assinou, o cara voltou na semana seguinte com a tatuagem. Tinha tatuado. O cara, ele ficou louco. Aí ele falou assim, cara, e esse negócio que ele dá o depoimento no vestiário hoje, contra o Grêmio, quando acabou o jogo contra o Grêmio, ele fala muita coisa ali, cara. Eu trabalho com atleta e, ele fala muita coisa ali da energia que ele sentiu em chegar no lugar. E eu sou um cara que, sou 100% isso. Você chega num lugar, você é acolhido, é outra parada. Uhum. E ele não era acolhido lá fora, na Europa... Aqui eles, então assim... Não, ele dá uma declaração bem legal também quando ele vai fazer a visita na Gaviões, que é um outro vídeo legal que tá rolando, que ele fala do sentimento que ele tem aqui,
de como a torcida é diferente. Pô, lá os caras também são apaixonados, mas aqui é diferente. Cara, e assim, aí ele foi lá pra Santo André, que ele foi na comunidade lá, quebrada, foi lá na ficou lá, a mulher foi com no, os mulher foi no caras, cabelo com os dele. cabelo Foi dele. que a torcida fumou muita maconha. E cara, Mas isso aí- é um cara que se conecta, gosta de se conectar com a cultura, Inteligente pra caralho. tem uma ascendência... Inteligente pra caralho. Tem uma Preparado. ascendência africana, né, negra, de origem do pai, da mãe. Gana. Veio para um Brasil que é essencialmente com dessa mesma origem. E aí, cara, conectou num time que também tem essa origem. Então, assim, o cara foi recebido. E depois, não só ele, né? Por isso que eu falo do negócio do Cássio e de como Quantos caras deu uma limpada nisso. no ambiente? Deu uma limpada, porque aí o Hugo teve com o Thales na quadra da Quantos Gaviões. caras não iam no Gaviões? Quanto tempo você não vê os Quanto caras tempo que os indo caras no não Gaviões? iam? É isso. Quanto tempo você não vê os caras... Ô, E, você meu, vê você vê o os Thales caras e o ali, Hugo? você vê os caras prestando atenção no Alê. É? E o Alê falando, e os caras ali falando, e os caras, meu, porra. Não, mas você vê o Thales e o Hugo, são outros caras também que o Thales é banco. O Thales é O banco. Thales é banco, cara. Quando que o Thales seria banco? Você falaria nunca que o Thales seria banco. É um puta jogador o Thales, é um belo jogador. A gente... Outro jogador zasco, mas termina, Entendeu? desculpa. Não, é um puta... E o cara, ele é banco e tá nesse astral. Você viu eles comemorando? Tá na vibe. Mostrou ele e o Hugo comemorando a classificação pra Libertadores. É. Sim. A entrevista do Hugo, cara, foi uma das coisas mais emocionantes que eu vi de Corinthians. Uma das coisas mais pai emocionantes dele também. do pai dele, cara. Ele falando do pai dele, chorando, falando que o Corinthians deu a oportunidade, que ele tem muita gratidão, porque ele tava largado. Então você pegar os humilhados ali, cara, pegar os caras que estavam e transformar os caras no que são hoje, então, porra, sensacional. E um outro cara que a gente não pode esquecer. Romero. 14 gols na temporada, banco. Cara, é fenômeno, velho. Tem que renovar com esse cara, porque esse cara é Corinthians. Esse cara é Corinthians. Ele é muito. Esse cara é Corinthians, tem que renovar com esse cara. Agora, tem um cara que tem que sair. Peraí, deixa eu só ler o negócio. Vocês podem bater em mim. Diz que ele tá pedindo 1 milhão, 2 anos de contrato. Não, mas ele falou... Tá, mentira. Ele falou hoje que tá bem encaminhado e não é esse valor. Quem que tem que sair? Eu acho que fica causando por fora. Sempre tem um papinho. Pode ser a mídia inventando, não pode. O tal do Coronado tem que vazar. Porque fica muito, que eu não quero banco, que eu tenho que ter mais chance. Não tem, amigo. Não dá pra você disputar com o Garro. Esquece. Entendeu? Então tem que mandar viajar, custa 2 milhas. De quem que você ouviu? De diversos lugares você escuta, né? Então, pra mim é isso. Não, Eu mas nunca- assim, cara, eu mas- sempre vou partir. Então, mas assim... Eu sempre vou Não, partir não, mas eu vou partir pro outro da lado. premissa que é mentira. Mas com os 2 milhões que ele ganha, não tô? Eu acho que não é futebol, porque os jogos que ele tem, então não tô fazendo nada. Então, assim, eu prefiro pegar 2 milhões e trazer outros caras que vai render mais pro Corinthians. Então, se eu tenho essa oportunidade e ele tiver um pouquinho a fim de sair, que ele tá insatisfeito, porque o Ramon já deu entrevista. Ele e Emiliano falando que o Garro, que o Coronado procurou ele, querendo ter mais chance de jogo. E tanto até parece que o Ramon brigou com ele várias bom. vezes. Não, eu sei, beleza. Mas então, o comentário não deve ser tão mentira. Ele deve estar insatisfeito. Ah, Agora, se ele não tá jogando com 2 milhas... Que bom que ele tá Pra insatisfeito, mim, cara. Eu acho um tesão ele tá insatisfeito Não, e cara, procurar mas não, a direção técnica e falar não assim, sei, cara, eu cara. gostaria de jogar. Sei como Quantas que competições causa. a gente tem ano Mas, que vem? assim, mas os caras também dão. O Thales Magno também tá querendo brigar, tá querendo ir Quantas pra cima. competições a gente tem ano que vem? Tem pra cacete. Quantas lesões o Garro teve esse ano? Nenhuma. Amanhã ele fica fora de um jogo, a gente não tem... Quem tem a possibilidade de ter esse meia? Porque ele é bom de bola. Você pensando assim... Ele é bom de bola, cara. É que eu não acho. Eu acho ele bom de bola. Eu não acho. Eu queria pegar os números dele, não tem nada demais. Não, mas Não, eu acho mas que aí não é número, não. É rapace pra caralho. Mas você é o Não. cara do número, porra. Não, mas Você sempre fala mas em não cima é de só o número? número, mas ele não joga. Ele é bom de Ele não bola. joga porque tem o melhor meia que do ele Brasil. fez? Me fala o que ele fez no jogo, os jogos que ele entrou. Me fala um jogo que Não, assim. os Ele dois- entrou Fortaleza, ele comeu os 2 jogos. Ele comeu a bola os 2 jogos. na volta. lá na arena, Foram- não faz nada, é rapace, foram cara. os 2 Joga jogos uma que só ele foi acerta um titular. passe. Não dribla, não consegue fazer triangulação lá nos últimos jogos. Não, tá Jô, eu conseguindo. acho que ele não teve. Ele precisa ter mais tempo de campo pra poder falar se presta ou não Cara, presta. eu acho que ele não entra com vontade. Você não gosta dele. Não entra com vontade, ele não tem o espírito do Corinthians. Não tem, cara. Ele não tem espírito do Corinthians. O único argumento Não que eu vejo. concordo com você. Eu não mandaria um cara embora. Eu os não 2 mandaria um milhões. cara desse embora. Não, o único argumento. Eu também não mandaria porque numa dessa o Garro machuca, ele é o Acha cara. outro cara. Com 2 milhas você acha um cara pra ganhar bom também. Só procurar, porra. Eu não sei. Gabigol quer ganhar 2 milhões. Não é que vai trazer, mas quer ganhar 2 milhas. Mas- Os caras falaram que com 2 milhas Mas traz ele. é um cara que é um Não, sim. arrebentador de Mas ambiente. então, mas eu tô dizendo meu. o seguinte, você consegue trazer um cara. Um Everton Ribeiro com 2 milhões, jogando no Corinthians. Melhor que ele.
Bom, Surpreendeu. assim, do que eu vi o Coronado jogar, ele, pra mim, é o melhor reserva que a gente tem pro Garro. O melhor reserva que a gente tem pro Garro. Não, no Corinthians, né? O Everton Ribeiro seria banco dele? De boa. O cara que é titular. Não vai vir pra ser banco. Quem fica no banco do Coronado Tudo bem, hoje? traz um cara mais jovem pra ser. Então, mas aí o cara mais jovem talvez não Porque, vai assim, segurar a cê bronca precisa- do jeito que Você precisa ele de. seguraria, entendeu? Tem 2 milhas ali. Então, mas eu acho que assim, tá sendo pautado, de novo, por aquilo que a imprensa cagou. Ah, mas o Não, cara mas eu ganha sempre 2 critiquei, milhões, eu sempre critiquei. mas o cara ganha 2 Não, milhões. mas ganha. O Yuri passou um ano e Mas ganha, 2 anos mas sem ganha. fazer nada, ganhando Não, 1,7. não, mas fazer nada não. Fazendo nada. O que ele fez ano passado? 19 gols, pô, você tá de brincadeira. Não, mas ano passado a gente não passou, a gente não passou ele o fez ano 19 metendo gols. pau. Não, no passado não. Ele fez 19, a gente meteu o pau nele no primeiro semestre, porra. Ano passado não. Ano passado a gente não meteu não pau meteu nele. pau, não, ele não perdeu gol. Ele começou a perder gol com o Garro, que a gente começou a reclamar. Cara, quem salvou a gente Não, do rebaixamento ano passado ele foi o perdeu gol pra Romero. cacete ano passado. Mas ele Foi o não foi Romero mal, que chegou cara. e meteu 5 gols em 6 jogos. Se não Mas, fosse o Romero na mas reta ele não final- jogou mal ano passado. Fez 19 gols, porra. Não jogou mal. Mas Bom, qual que eu foi a nossa- defendia, qual que foi a eu nossa- defendi o Yuri Alberto Não no jogava passado, mas mal. 1,7 por 1,7. Eu Qual que foi a reclamei nossa- dele agora. Nossa análise no começo do ano do Yuri, do primeiro programa que você assistiu. Desesperador. A gente tava falando, A gente tava falando a gente tava com a esperança do Pedro Raul fazer sombra pro Yuri Alberto. A gente tava comentando no primeiro programa que o Arthur Souza tinha acabado de meter 3 gols na semifinal da Copinha, de pelo amor de Deus, dar minutagem pra esse cara que eu quero ver ele no lugar do Yuri. O que a gente reclamou, o que a gente falou do Yuri Alberto no começo é que o problema é que a gente não tinha mais meio de campo que a bola chegava nele. Que quem salvava ele era o Roger Guedes durante muito tempo, que ajudou. Depois que o Roger saiu, a gente não falava dele em si. A gente não falava dele em si, igual a gente falou no primeiro semestre, que aí ele começou a perder gol, cara. Aí ele perdia mesmo as bolas. Mas Absurdo. a gente não tava feliz com ele no ano passado, não, João. Tanto que o Romero Não, salvou. pode ouvir o Agora, coisa, é isso. A gente fala, inclusive, do lance, a gente fala dele não ter recebido bola e, puta, a gente não tinha construção. Nem chegava nele. Mas a gente reclamava dele não conseguir dominar a bola. Agora eu vou falar um negócio desse time. E foi ano vocês vão- passado isso. Continuou o primeiro semestre desse ano. Dele simplesmente ter desaprendido a jogar. Vocês vão bater em mim. Vamos ver. Eu não tenho saudade do Roger Guedes. Eu tenho. Desse time aí. Eu tenho. Não, do jeito que tá hoje, não. Do jeito que tá hoje, agora o time tá totalmente encaixado. Pra caralho. Totalmente encaixado. Pra caralho. Não, sim. Não, ele eu tá. também acho. Inclusive, Não, mas eu acho que diz joga que o pra Flamengo caralho. tá fechando, né? Diz que o É, Flamengo tá fechando com ele. É a Você cara- viu isso? É a cara Não. dele. Não, tá quase certo. Assim, Mas tem que ir. Fazer o quê? A No imprensa- Corinthians não vai, né? tá dizendo. Não, mas assim, hoje no time do Corinthians. É banco. Ele joga pra caralho. Ele joga pra caralho. Mas hoje você colocar ele aonde? Não, é banco. Hoje ele é banco. Você tira o Yuri e coloca Memphis e Não. Roger Guedes. Não, ele é banco. O Roger Guedes, nos 11 que Hoje começaram ele é, o jogo mas você acha que ele seria banco? contra o Bahia, banco. Não, ele não seria porque ele é um puta de um mano. cuzão. Vou falar Roger Guedes, né? Mas ele Fala, não vou joga falar nesse pela time de fase, titular, eu não sei. cara. Não, hoje eu não sei porque na Arábia eu não consigo falar, mas se fosse o Roger Guedes que jogou lá. Mas ele sonhava em jogar no Catarse. Não, mas aquele Roger Guedes que jogou lá do Corinthians, nos últimos jogos dele. Hoje, ele e o Yuri tá pau a pau, né? Tá pau a pau. O Roger Guedes era foda, mano. Era foda. Não, eu também acho, Foda mas eu pra acho caralho. que. Eu acho que hoje. Decisivo pra O que caralho. o Yuri tá jogando hoje. Não, mas agora eu vou te falar também pro outro lado, né? Ele e o Memphis, dois caras puta inteligentes. Então, o que eu tô falando. Então, é difícil. Garro, É Memphis. pau a pau, ele e o Yuri. Garro, É pau a pau. Garro, Pau a pau. Memphis e Nossa. Roger Guedes. Roger Guedes era foda, mano. Puta que Cara, pariu. É, mas é Não que. dá pra tirar o Yuri, mas por exemplo, vamos supor que o Yuri seja vendido. Mas é outra característica. É outra né? característica. Mas assim, É vai outro ser- lugar do campo. é que outro joga, lugar do inclusive. campo também, mas ia ser um Nossa. ataque que ia ser, meu. Ia ser desesperador do outro lado. Nossa. Não dá pra jogar não daria pra jogar os 4 juntos? Você tem que tirar um do meio. É. Vai Ele tirar tinha o o bidon. bidão. Não tem como tirar o bidon. Moleque, meu. Ele nem aparece tanto, né, no jogo Joga pra- geral, joga assim, pra mas caralho. ele joga pra caralho. A única coisa que eu falei Eu pro tento Peta que eu discordar. Você acha que ele Ele- aparece muito? Você acha que ele aparece no jogo? Eu só acho uma coisa do bidão ainda. Podia dar só um suplemento pra ele, só um pouquinho mais. Ia Os ser um caras puta de um cara. cara criaram um nome pra você, Joel, no Twitter, sabia? É e qual? que eu entro também nessa, porque eu concordo com você.
É a Fiel Supino. Fiel Supino. Que é todos os caras que falam que o Bidon precisa ganhar corpo. Precisa um pouquinho, só um pouquinho, Ah, cara. cara, É muito magrelinha ele aqui, não é? Não, peraí, tem 1 minuto e... É que essa latência aqui é uma bosta. É muito ruim esse quebra-quebra, ó. Não vai cara, dar pra ver. Mas não vai era dar pra assim ver. antes, né? O vídeo corria, eu não sei o que tá acontecendo. Mas enfim, tem Ó. 1 minuto e 40 do Bidon Ó. só contra o Bahia. É impressionante esse moleque, cara. Esse é uma joia. Esse é uma joia. E ele é melhor que o Moscardo, né? Ah, tô dizendo que vai A gente voltar, falou você disso. viu? A gente Você falou viu? disso. Quem? Moscardo? Empréstimo. Pro Corinthians? É, porque os caras não vão mandar o Maicon pra... Vamos tirar o Maicon mesmo, que acaba agora, né? Não quer renovar porque pediu grana. E aí o Mandaram PSG... o Juan embora. E o PSG quer emprestar ele. Aí o Corinthians quer pegar de volta. Alguém postou um negócio aqui falando do... Ó, audiência hoje, os caras vieram acompanhar o último programa Quem? aqui. Alguém postou alguma coisa do Moscardo, se para essa notícia, assim, de que ele não tá jogando e tal. E os argentinos estão armando o Corinthians com o Losango agora, né? Então, essas últimas formações. Então, é um volante, né? Tem sido Ranieri, Bidon, Carrilho e Garro. Ele tá montando num Losango. Aí esse cara, não lembro quem foi no Twitter, postou, falou, pô, Moscardo, você foi embora cedo, né? Porque era pra ser Moscardo, de primeiro volante, fazendo a contenção. Moscardo, Carrilho, Bidon e Garro. Nossa senhora. Enjoado, hein? Cara, Nossa. Enjoado, hein? mas eu também concordo, mas Enjoado. o Ranieri voltou a jogar, né, cara? Jogou, voltou. A gente comentou isso no estádio ali. Voltando a jogar, Descansou, mano. né? Descansou. Porque lembra, ele começa a cair de Mas rendimento segundo no jogo, ano. o jogador não cansa. Ele ganha 100 pau, ele não pode Não cansar. vai, como é que o cara não pode, pode cansar? não Joga pode. quarto e domingo. Ele vem com o Mano e com o Português fazendo 90 minutos, um cara que depende do físico pra Mano jogar. Menezes, E que o cara, Mano é mau eu caráter, sempre mano. falei pra vocês do E o Mano. que Eu o sempre Mano, falei. cara? Eu sempre falei do Mano pra vocês, Tem cara. razão. Desde o Corinthians, lá com o Pedro. É um vagabundo, Cara, é outro mas vagabundo. muito. Você viu ele com o Marcelo Muito. lá? Você acha que é o quê? Não. Essa aí Vai é a comprar única. dele. Essa aí é a única que todo mundo deu razão pra ele. Cara, Todo mundo do meio do Não. futebol, inclusive, deu razão pro É cara. que a gente não sabe. Não, aquilo lá tudo Ele bem. falou, cara, não encosta em mim. Não. Ele fez isso com criança, ele fez isso. Cara, o cara é um puta do entojo, meu irmão. O Marcelo? É um puta do entojo. Cara, ó, Mas na é, boa. é que o Mano deve ser um cuzão no vestiário. Ele deve ser um cuzão. Aí- Quem foi mandado embora? O Marcelo. Ah, mas também, Ló, até eu mandaria o Marcelo embora. Não, cara, não manda. Tava no banco, Joel, não tá rendendo Joel. e custa uma grana. Joel, teu time brigando pra não cair, como brigou até a última rodada. Um dos maiores ídolos, volta da Europa, campeão da Libertadores. Por causa do encostão do técnico, na hora de entrar entre ele e você não manda embora o técnico. O técnico é a peça mais Não, é que- frágil na estrutura do futebol é que brasileiro. o Marcelo também tinha tretado com. Mas é isso que eu tô falando, ele com tinha tratado Felipe com todo Melo mundo. E tretado com os caras que. Roupeira, essas Mas eu vou merda. sempre contra o Mano, mano. Eu também, eu Sempre, odeio, mano. Nossa. Agora eu vou. Não, depois da Mano, última cara. passagem dele pelo Corinthians, a última passagem desse cara pelo Ele é um Corinthians, bosta, cara. mano. Você pode falar das outras passagens, essa última passagem, você gosta dele ainda? Eu acho ele um bosta. Eu não tenho que gostar dele, eu quero que ele se foda. Não, Acho ele um bosta. Eu vou sempre analisar quando ele estiver no Mas Corinthians. você Quando ele entendeu a estiver no pergunta? quando ele estiver no Corinthians. Pra mim não volta nunca Você mais. entendeu a pergunta? Eu não perguntei se você gosta dele pra você telefonar pra ele amanhã. Uhum. Eu não perguntei se você gosta dele pra ser amigo dele. Perguntei se você gosta dele como treinador do Corinthians. Assim. Você acha que ele é um bom treinador? Ou como ele é um bom treinador, você acha, assim, hoje? Não, assim, ó, não, hoje não. Como trabalho, hoje não. Assim, Você acha que a última passagem dele pelo Corinthians, como é que foi? foi uma bosta. No balanço das duas A postura dele. No balanço das duas passagens dele, eu acho super positivo. Se eu botar na balança o que ele fez na primeira passagem dele, nas três, né? O que ele fez na segunda passagem dele e o que ele fez na terceira. Faz um mix aí, nota 7. Tá. De 7 para 7,5. E aí tem um outro dado, porque Eu não gosto se tem um dele. cara que gosta dele, é o Vessone. O Vessone gosta dele pra caralho nos bastidores. Fui descobrir isso de algumas postagens. Os caras do Fluminense metendo pau, tal, não sei o quê. E aí tem a estatística. Quem livrou o Fluminense do rebaixamento foi ele. Porque era o Diniz. Era percentual de 20% contra um percentual de, sei lá, 40 e alguma coisa. O Fluminense escapou. Quem tirou o Fluminense da coisa foi ele. No duro, no resultado, gostando, não gostando, chamando o outro de burro, o Ranieri chutando a bola, não sei o quê, ele ainda tá produzindo. Um cara que sai do Grêmio classificado para Libertadores em 2007 e levanta a mão e fala assim, não, Corinthians, eu quero. E vem treinar a gente na Série B, do jeito que ele veio.
reconstrói o time na Série B, em 2008. Faz a final da Copa do Brasil e é roubada. Time de 2009, que ganhou tudo com o Ronaldo os caralho. Deixou o time prontinho em 2010. Só não ganhamos em 2010 porque ele foi pra seleção e o Tite assume lá depois do Adilson, que fez aquela bosta. Eu, como corintiano, não vou gostar do cara. Aí ele volta, classifica a gente no G4. Depois que o Tite vai embora. Deixa o time em frangalhos. Vendeu todo mundo. Eu não gosto da pessoa. Eu olho os fatos, cara. Os fatos... Eu olho, Mas não ele, é eu sobre olho humano. ele no banco de reserva do Corinthians contra o Bahia, 5x1 pro Bahia, e ele só faltou dar risada. Pra mim é o seguinte, um cara que vai pra seleção brasileira, qualquer técnico que assume uma seleção brasileira e não faz nada, pra mim não é um bom técnico. Não faz nada. Não é ser campeão. Ele não fez nada na seleção. Que Eu não gosto queria dele, nem não de gosto, graça é o não gosto. Tite. Não, o Tite não quer por ser sacana. Nem de graça. Aí tem uma notícia aqui que diz que o Grêmio foi atrás do Tite. Aí a manchete é assim: Tite diz não ao Grêmio e afirma que não vai assumir nenhum clube em 2025. Parece que o Grêmio vai fechar com o Crespo, né? Com o Crespo? O Diegão me falou hoje. Ah, é? Sei não, hein? O Grêmio também Que é precisa uma dar boa, uma... hein? Crespo é uma boa, viu? O Grêmio também precisa dar uma remontada lá, né? Então, aí quem é gremista, o Diegão lá, que é nosso amigo, falou que o Renato, cara, destruiu o clube. Mandava até médico embora. Você viu que ele falou de psicólogo? Esse foi Livramento também. Não. Esse foi pro Grêmio, foi. Não, pra gente. Também. Ainda bem que os caras ganharam, porque ia ser Renato ano que vem. Você viu que ele falou... Esse foi Livramento. O que ele falou dos psicólogos? Não. Cara, eu respeito o trabalho deles, mas ninguém sabe falar melhor com o jogador que eu. Nenhum psicólogo vai vir falar com o jogador aqui, mas eu tô há tantos anos no futebol e eu tenho certeza que o que eu falo pra eles é o que eles precisam ouvir. Então, mostra quem é o cara, arrogância, né? É isso. Que mais da temporada? Cara, Paulista a gente foi mal. Mano. Não, foi ele. Ele foi demitido no Mas o time era ruim, né? quinto ou sexto O jogo. time era né? ruim, nem deu tempo dele arrumar, né? O time era ruim, aí que saiu o zagueiro. Eu não gosto dele, mas jogar tudo na conta dele também não dá. Mas foi mal no Paulista. Copa do Brasil, a gente chegou na semi. Puta, perder pro Flamengo, uma Puta, é 2 semanas pra frente e tá classificado. Um jogador a menos. Chegamos na semi, Malemar chegamos na semi, Sul-Americana chegamos na semi. E aí tava sendo manchado que a gente tava numa fase terrível no Brasileiro. Mas assim, no final das contas foi positivo o ano, né? Mas eu falei que não ia Então, cair. mas é isso que eu Eu falei, falei que não ia cara. cair, né? Foi Eu falei, positivo. não vai cair. O Penta ficava assim, trocaria essa classificação na Copa do Brasil, trocaria a classificação sul-americana por 3 pontinhos no Brasileiro. Cara, eu falei pra você, não vai cair de jeito nenhum. Não achei que fosse ganhar 9 jogos seguidos. Eu falei 50 pontos, hein? Eu Vocês não podem falei. recuperar. Eu Eu mandei não 50 falei pontos. vai cair. É que Não, mas tava chega... desesperado. Você era o mais desesperado do grupo. Eu tava, porque você Eu- olhava pra tabela, a gente jogava bem e não Mas pontuava. eu em nenhum momento... Jogava bem e não Tava pontuava. foda. Ainda estava foda eu falei, mesmo. cara, não vai cair. Mas olha, eu vou até pegar aqui, ó. Vou Não ver tem se eu time acho. pra cair, não vai cair, mano. Tem Criciúma, tem Bragantino, tem Atlético Goianiense, tem Cuiabá, tem Juventude, tem Vitória, tem time pra cacete pior que vai pra ficar atrás. Você falava no grupo, olha, o jogo foi ruim, a rodada foi ruim pra gente, olha a rodada. Eu falei, cara, Ó, peraí, Peta. deixa eu terminar. Tá lá no grupo, eu falava assim, não se preocupa com os outros times, cara, o Corinthians só depende dele. Eu não imaginava as 9 vitórias, mas eu tinha certeza que não ia cair. Não, assim, ó, eu compartilho tanto da sua ideia que eu acho que de nós três eu fui o único que não fiz as projeções. Lembra? Quando não faz por crença. Não, projeção do ganha esse, empata aquele, Então, o outro quem fez as perde projeções? e não sei o que e não sei o que lá. O Corinthians precisava Ó, pontuar e não pontuava. Simplesmente não pontuava. Jogou bem com o Fortaleza lá, perdemos de 1-0 com o Yuri perdendo 3 gols. Jogou bem contra o Galo lá, perdemos de 2-1 num pênalti Mandrake. Jogou bem com o Botafogo, o Romero perde pênalti, 2-1 pros caras. Vinha fazendo bons jogos e simplesmente não pontuava. Simplesmente não pontuava, entendeu? Aí começou a chegar os confrontos diretos, a gente engrenou, Ó, ganhou do Atlético e bateu no Palmeiras. De jogo mesmo, o Palmeiras foi a... 14 de setembro. virada. A gente tava discutindo o pênalti do Romero contra o Botafogo, que ele bateu daquele jeito. Uhum.
Aí a gente discutiu e tal, aí tem que sacar ele no intervalo, discutimos pra caralho. Raniel Criticaram abaixo. o Romero. Aí o Átila falou, primeira defesa de pênalti da carreira desse goleiro. Do Meu Botafogo. goleiro nunca tinha pego um pênalti. Aí bizarro, dá, beleza. Aí passou. Era empate hoje, aí eu falei, o Átila falou, mas foi uma derrota. Aí 15 de setembro, domingo, vamos às projeções. Eu mandei 50 pontos. Mas você mandou os jogos, você mandou o quê? Atlético Paranaense. Ganhamos. Eu não fiz nenhuma dessas. É, superstição. Não é expressão. Não adiantava. A São gente Paulo, precisava ganhar. você fez o quê? São Paulo eu botei que a gente ia ganhar 3 pontos, tomamos no cu. Inter 3 pontos, rodamos. Atlético Paranaense botei 3, aí errei. Cuiabá errei, Palmeiras errei, Vitória errei, Cruzeiro errei, Vasco acertei, Criciúma acertei, Bahia acertei e Grêmio errei. Ó, Vai dar E a 50. minha projeção? Você falou, não vai cair. Não, mas eu pus se assim, pegar, pontos eu aí, falei ó. Acho aqui. que não. Vamos ver, você botou. Ó. Não vai cair, eu já falei no podcast. Mandou pro Miltinho, arrumou 2, peraí. Eu falei aqui. A gente tava gravando, vocês começaram a falar Aí, do ó. jogo. Ganha Onde? aqui, Não. perde lá, não sei o quê. O único que eu falei, eu cravei. Que foi, o Palmeiras a gente ganha. Vocês lembram que eu falei isso aqui? Falei, vocês estavam falando exatamente isso. Você falou. Jogo tal, não sei Falou. o quê. Eu olhei e falei assim, cara, o Palmeiras eu sei que a gente ganha. Falou mesmo. Falou? Esse eu tenho certeza que a gente leva. Os outros... Ó, ninguém falou aqui pra... E foi o jogo do ano, né? Foi o jogo do ano. E aquele primeiro Palmeiras também, Palmeiras e Corinthians, aquele gol. É, o 2-2. O gol do Garro na última bola. Com 2 a menos. Aquilo ali foi um negócio. O Gustavo goleiro, Henrique. Gustavo Henrique no gol. Defendeu o mesmo número de partidas que o Carlos Miguel Carlos no West Miguel. Ham, no É. Nottingham Forest. Nottingham, meu Deus do céu, cara. Você viu o estádio dos caras? Não. Você viu a torcida dos caras? Sabe aquele estádio do interior de São Paulo? Aquele estádiozinho bem pequenininho, Sim, interior de São Paulo, aquele negocinho. Só que é isso, o cara tá com 700 mil euros por semana. Uhum. Então, Tá lá, sem jogar. banco. Sem jogar. Espero que Yuri Alberto veja Veja por esse lado. né? algum dos Big Seven lá que eles chamam, né? Da Premier Sim. League. Pô, quer contratar o cara. Aí não tem jeito, né? Ainda assim, eu pensaria, porque a Copa. Não, Você não tem. Você vai chegar lá. Ele vai ter uma temporada. Então, esse é o ponto. Você vai chegar lá, Você tem acha uma que temporada. Você acha que os caras vão te acolher bem? Você vai chegar Então, lá, você acha Titular, que jogando, titular, deitando. Cara, entendeu? a Copa é daqui 3 anos, eu consigo chegar lá, fazer uma primeira temporada bosta pra me adaptar, Sim, você ganhar a vai segunda posição na média segunda e chegar estourar voando a na Copa. terceira. Mas ó, Não, você vai ter uma temporada. uma pergunta que eu não manjo mesmo. Uma temporada não, O né? Zenit é dono de 50% do passe dele, 50% do Corinthians, 50% do Zenit. Se o Zenit fizer força... É 50%? É. Se o Zenit fizer força, não tem nada a ver, né? Se o Corinthians não quiser, não vende, é Não, isso, porque né? tá assinado com o Corinthians, né? Acho que não tem nada a ver. Manda onde o vídeo pra passar aí? De quem... Manda no Três É, Mosqueteiros? porque Ou manda no vídeo dos Três Mosqueteiros? Pode mandar. Os três- porque se o Zenit fala, quero vender, e o Corinthians fala, não quero, não vende, né? Eu acho que não. É 50-50, não é? É. Aí vai entrar o O dele é o... jogador, o empresário, aquela Cara, coisa. planejamento de carreira, se você pensar, a chance do cara ir pra seleção brasileira e o cara ir pra Europa estourado é no Corinthians. Só no Corinthians ele consegue ir pra É Copa. isso. Se ele for lá pra fora, se jogar no West Ham, vai acontecer o quê? Fecha com esse vídeo aí. Eu vou tentar aqui, peraí. Eu só preciso... Ou manda pra ele lá. Eu vou baixá-lo aqui. Deixa eu só tirar uma coisa daqui. Aí, beleza. Não tem, mas... Entendi. Ah, cara, que foda que não vai ter mais Corinthians esse ano. Isso dói, né? As pessoas não entendem, cara. Eu falei isso lá em casa também. É foda. Ninguém te entendeu? Ninguém me entendeu, cara. Mas é difícil. Mas e aí, ano que vem, hein? A gente já fala do ano que vem? Paulista é ou... meio, Vamos. Paulista é meio depressão, né? É nosso, né? Ah, mas É nosso. É nosso. Começou, meu Deus do céu, É nosso. cara. Cara, vocês vão ver o que nós vamos ganhar ano que vem, cara. É um atrás do outro. Nossa, Jô. São Paulo morreu, não tem mais time. Palmeiras tá entrando na draga. Os caras estão desesperados já. Acabou o Palmeiras. Acabou. Portugal não tá mais com tesão lá. Não, tá puto. o que eu vi de desespero dos caras, esse ano tiveram 2 desesperos dos antes, né? Uma, o Memphis, os caras ficaram desesperados, querendo saber como é que a gente ia pagar, que era um absurdo. O presidente do Cuiabá falando
O Maurinho. Maurinho, não é pro bico do Corinthians. E a outra é o negócio da vaquinha da Arena. Os caras, indignados. Como pode? Só que eu tô preocupado, né? Parou em 30 milhões e parece que... Eu não sei, precisa ver qual que vai ser a estratégia da Gaviões ali, né? Acho que agora tem que ter... Pô, você vai pensar em 5 milhões de corintianos doou? Tem que ter campanha, cara. Tem não campanha, adianta. você fala. Tem que ter Tem campanha. que ir pra mídia. Eles fizeram os embaixadores lá, colocaram inclusive o fraco, né? nariz. Cara, Luciano Huck, né? Colocaram o nariz como embaixador, não consigo entender, mas beleza. E, cara, eu não vejo os caras divulgando, tá ligado? Isso. Eu não os sou caras impactado. divulgando. Eu não sou impactado. Ninguém tá falando mais, pegou aquele primeiro hype ali. Eles vão ter que pensar numa estratégia, cara. É Mas, difícil, ó, assim, vai ter que ter... Mas quem vai disputar com a gente ano que vem? Que time tem? Flamengo, Felipe Luiz não vai, cara. Felipe Luiz não é técnico, não vai. Esquece. O cara já pipocou, vai pipocar. eu não sei não. Vai, tá, Arrascaeta tá ficando velho. Botafogo forte, Flamengo Então, forte. o que eu acho? Acho que é Palmeiras Botafogo. forte. Acho que disputa com a gente ano que vem. Botafogo. Eu achei que o Botafogo fosse entregar as duas esse ano. Cara, voltando ao Botafogo, eu vi um cara comentando o seguinte. Desde o Corinthians, campeão mundial, talvez o Botafogo é o clube que tem mais chance de ser campeão mundial agora. Porque tá pegando o Real numa queda do cacete, né? O Real tá mal. Com vários caras machucados, muita gente voltando de Os caras jogaram contusão. 2 finais agora, Ju. Quem? O Botafogo, 2 Ah, finais mas seguidas, os caras cara. tão Então, voando, qual que né? é? Esse Mundial agora ou o antigo? Agora eles estão chamando Em de junho, Intercontinental já. em Mas é junho, só o jogo com o Real ou tem Não, aquela não, semi? não, eles vão jogar 3 3 jogos. Pachuca na primeira, Tá que revoltada, galera. é muito sacanagem. Muito Vai sacanagem. pegar um time do México no primeiro jogo, que é duro. Amanhã, Aí depois pega um daqueles Al-Ahly da vida lá. Tudo que é do Cristiano eliminatório. Ronaldo. O Super Mundial é no meio do ano. É junho. Junho. Bom, tem time para uns caralho, hein, mano. Você viu? 32. 32 times. Você tem só Real Madrid, Inter de Milão, Juventus de Turim, Bayern de Munique, Manchester City. Tem mais um Real Madrid, já E vai falei. ser de 4 em 4 anos essa porra. Cara, só que assim, eles fizeram uma coisa menos injusta, foi o seguinte. Que eles fizeram, não sei se é menos injusta, né? Acho que é mais pra favorecer os europeus. Os cabeças de chave não se enfrentam até a semi. Os cabeças de chave lá, os times do pote 1, europeus. Pô, mas são 8, pô. Não, mas são quantos grupos? 8? Mas daí eles fizeram super times lá, os 4 times. Parece que é Real Madrid, PSG, Bayern de Munique e City. Esses 4 só podem se enfrentar na semifinal. Me pergunta como. Eu li isso aí na matéria, depois eu mando pra vocês. Não, não sei como a matemática tem que fazer. Tipo, o É chaveamento. difícil, Mas né? aí eles fizeram nos potes. Não cair sul-americano na mesma chave, na primeira só. Mas podem se cruzar. Podem. Os outros podem se cruzar. Ah, que o cara deve o cara falar, se pegar o primeiro com o segundo não pode, vai ser primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. Eles vão mudar. E aí, Muita merda. cara, você fica num grupo que tem os gigantes que vão estar na semi, se tudo der certo, eles podem não chegar. Você tem que ganhar de pelo menos 2 gigantes, você tem que ganhar. Um na semi e um na final, pelo menos. Isso na teoria. Então, mas esse intercontinental vai continuar acontecendo? Todo ano? Todo ano. Intercontinental. Sim, Vai? acho que todo ano vai ter intercontinental. Então vai ser o campeão mundial da Série B e o super campeão mundial. É o último. Esse é o último. É o último. Daí vai ficar 4 em 4. Então, mas Nossa, mas isso eu acho muito cagado. Então, mas cara. a FIFA faz isso por quê? Porque ela tirou aquela Copa Das confederações. das confederações pra fazer o teste pra Copa do Mundo o ano todo. Vai ser sempre no país sede da Copa. Aí um ano antes ela testa isso. Beleza, mas acho uma merda. eu também acho uma merda. Não dá, cara. Não, e nenhum sul-americano vai ganhar mais, né? Qual a chance do sul-americano ganhar com 8 Não, europeus? mas mais que isso, você não tem 8 europeus, cara. Você cai no grupo, Juventus de você Turim, não Inter tem de Milão. Você não tem uma coisa que finaliza a temporada. Que querendo ou não, por mais que o calendário seja deslocado da América do Sul e da Europa, você não finaliza, você não tem um campeão. Tá todo mundo. Você não tem um campeão do mundo por ano, eu acho estranho, cara. Também acho, mas vai ser. Uma bela de uma Mas merda. vai ser interessante o campeonato, né? Ah, de ver, acho que vai. O campeonato vai ser interessante. Deve ser. Esse ano vai. tem Flamengo, Jogo pra porra, Flamengo, né? Fluminense, Botafogo, Palmeiras. Como é que chega o Fluminense? Mano, tá seu treinador favorito. Já pensou? Vai bem lá, ser campeão mundial.
Já pensou? Vai ter uns Meu timinhos Deus. muito merda, né? Ah, mas vai ter mesmo, né? No Mundial? Ah, tem o Pote 4 lá, que é Inter Miami, é um time da... Que foi puta de uma. É, Só pro Inter Messi Miami, jogar. só pro Messi jogar. aí Porque eles tem... nem foram campeões, né? Eles são país sede, né? Então, mas é que eles não foram os Nem campeões. campeão da Eu acho que MLS? Nada, não. Fizeram algum esqueminha lá. Pegaram pelo ranking do... Tá, com o CACAF. Aquelas merda. Acabou o ano É do isso. Coringão. Acabou, muito bom, cara. Coloca o medley da Joana Muito aí. melhor do que a gente 8 imaginava. milhões de seguidores. 8 milhões de seguidores. Nós estamos com 8 milhões, né? Ano que vem tem mais. E... Vamos fazer ao vivo. Minha filha falou... Ao vivo, vamos ter mais ao vivo ano que vem. Papai, escrevi uma música do Corinthians, ela foi lá e pegou na letra e fez e mudou. É aquela que ela me mandou É o aquela áudio? que ela mandou o áudio. Cara, ficou boa, viu? Aí ficou ela boa. fez, Eu acho que podia ser cantada... ela fez o Se medley. mandar pro Alê, E eu falei, a Gaviões ensaia e canta no estádio. Você não cara. marca eu ele. vou marcar ele. Eu falei pra ela que ia passar no podcast, ela ficou toda nervosa que ia passar no podcast, a gente vai passar o vídeo. Tá bom, eu vou coisar aqui, peraí. Aguardem. Aí fecha na... Cara, mas ó, a gente ficou 3 semanas sem fazer. O sobrinho da Bruna ligou e falou: Não, Tio Joel, você parou de fazer? os caras lá também. Os do caras estádio. também do estádio? É, e aí, não vai mais ter o seu Mário lá? Aí, Pô, e aí? Cadê o podcast e tal? Eu falei, cara, teve jogo, viagem, aniversário, não deu. E terça-feira foi com o Bahia, né? A gente ia marcar, a gente ia gravar. aumentei. E aí, Juju? Vai cantar ou não? Peraí. Aqui a gente Põe precisa... som na caixa. Bom, aparentemente... Vai lá. Vamos ver. Oi, gente, aqui é a Joana e eu fiz o medley do Corinthians. Vamos lá. Yuri e Memphis são os craques de Itaquera, artilheiro do Brasileirão é o Yuri Alberto, manda qualquer um. Coringão amassa, aqui é Corinthians e nós jogar com raça vai. Yuri e Memphis são os craques de Itaquera, os tiros do Garro, ninguém pega, toques do Carrilho, é uma coisa bela. Também tem o Hugo que cata e é uma fera, vai. Lá, 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 lá. O que eu achei mais bonitinho foi que ela... falou, os toques do Carrilho são uma coisa bela. São uma coisa bela. Porque ela, cara, É belo, é bonito de ver. Os tiros do Garro, ela fez sozinha a letra, cara. Os tiros do Garro ninguém pega, aquela betrola do Garro chutando. E ela falou, papai, o toque do Carrilho é uma coisa bela. Daí ela pôs o Hugo também. Quando você me mandou a primeira vez, você não mandou o vídeo, você mandou só o O áudio. áudio. É. E eu falei, porra, irado, isso daí. Eu achei que ela tivesse ouvido na escola, de uma molecada, Não, sei lá, que essa porra já tinha. Ela escreveu, cara. Cara, juro por Deus, com uma refinada, a Gaviões cantando essa porra no estádio, essa porra pega, cara. Vou marcar o Porque Ale. tem essa puta vibe de. É um funk Cara, essa porra. é, né? E É um o- funk. É mas baile o- de favela. Mas o Carrilho joga. O fino. Fácil, O fino. fácil. O fino da bola. Os caras vêm, eles ficam assim. E toca. Às vezes dá Caralho, até, mano. às vezes dá Dá até até aflição. aflição, Dá é. até Aflição, raiva, dá às vezes. aflição, mas é ali na cabeça impressionante, diária, cara. a tranquilidade que você fala, 30, meu Deus, 32, né? 32. joga de terno. Mudou de função. Joga né? de terno. Ele era ponta né? É. Quando começou a carreira. Ele joga, cara, o meio de campo do Corinthians, meu, imagina, vocês falaram agora, eu fiquei pensando, Moscardo, Bidon, Carrilho de Garro. E Martínez no banco. Eu acho Martínez, fraco, Alex Santana. Eu acho ele fraco. Eu achei Alex bom, ele Santana. né? O Alex Santana é uma coisa, um cara Alex que é uma Santana. judiação, tá fora, né? É, que Não, chegou, não. machucou. Mas ele joga muita Mas bola. o Martínez também, lembra? O Martínez, ele fez 2 jogos ruins, aí ele Depois ele foi recuperando. uma sequência de 4 jogos muito bons, aí ele machucou também. Até machucou. Aí teve seleção, cara, perdeu a posição. Aí o Ranielli Voltou. ganhou a posição, não Cara, saiu mais e do o time, Bidu, cara. monstro, né? Jogando demais o Nossa, Bidu, né, cara. mano? Não, isso a Mas gente, isso quando a a gente gente não mudou falou. laterais, E o porque- que ele bate nos caras na hora do gol. É, ele puxa o Já viu? cabelo. Ele puxa o Os cabelo. caras ficam loucos. Cara, porque isso é uma coisa da comissão também. A gente falou pouco da comissão aqui, né? É. Eles recuperaram um investimento que tava no ralo já, que foi o Mateuzinho. Eu nunca critiquei, vocês sabem, né? Quem você nunca O criticou? Mateuzinho, eu sempre falava, você fala, pô, o cara não é tão ruim. É, porque o reserva dele é não, o Fagner. mas não era tão ruim, eu não achei ele Não, tão ruim. mas- A gente passou o ano concordando que o problema tava nas Não, laterais. sim, mas eu não achava ele muito ruim. Eu não achava ele muito ruim, A não. gente termina o ano com a comissão O técnica Bidu eu falava que era ruim. tendo mas- resolvido as laterais. Ah,
resolvido pra ano que vem querer disputar alguma coisa? Não. Mas resolveu. Não, resolveu. Dá pra hoje a gente pegar os últimos 9 jogos e falar assim, eu tenho um problema nas laterais? Não. Não. Mas- Então, cara, é um puta mérito da É um comissão puta técnica. mérito. É um puta mérito. Puta mérito, Não, e cara. tem uma coisa que a gente nunca tem aqui, é tempo pra trabalho, né? Tempo pra trabalhar. É muita isso, a gente não pressão. falou isso. É. Tempo pra trabalhar. Eles erraram umas cagadas feias na substituição de Copa. Nas duas semis. Erraram umas substituições, ainda acho que eles erram umas substituições, eu gosto quando sai e você fala, mexeu errado. O Peta sempre já manda, mexeu errado. E eu vou olhar lá qual que é a análise dele, tem sentido mesmo, mas os caras erraram feio. Só que daí errar feio, você falar, puta, um erro feio aqui, mas você olha o pacote geral. Então, mas você sabe que até nisso eu acho que eles acertaram, e eu falei, acho que aqui eu falei no estádio. Depois do Racing, que ele faz aquela mudança escrota, existe, o time não perdendo, existe. ele tira o Garro, Não tem meio bota campo, o- 70 atacantes. botou o Thales, ficou 5 Romero, zagueiros, Thales. o Breno Bidon. Mas ele já tinha 50 e atacantes 5 contra o atacantes. Flamengo também, que não adiantou. Depois desse jogo da eliminação lá do Racing, cara, eles vieram acertando muito mais, fazendo o arroz com feijão de uma pessoa normal que tá vendo o jogo e fala assim, não, cara, a substituição é essa pra aquela. Até teve uns jogos aí que demorou, tava 3-0 na arena, que dava pra ter substituído, poupado os caras e tal, um negócio assim, mas, cara, no geral, até nisso eles melhoraram, cara. Até nisso eles melhoraram. E Eu merecem acho- ficar, posso falar? cara. E E eu dois acho- caras renegados, assim, Não, tipo... e dois caras... salvaram o Vasco lá, lembra? E a entrevista dele do Vasco? Fora a entrevista É dele. verdade. A É gente pura nem verdade, falou aqui, mas, né? cara, Porque não teve pô, programa. Não teve. Porque a gente Pura falou puta. antes, teve um puta de uma A polêmica, imprensa foi vem antes desse falar jogo. que Não é? Vai se fuder, né? Tá de Cara, não, sacanagem. mas ele Porque é o clássico assim, né? Ele fala, Corinthians e Vasco em casa, 1-0 Vasco, né? Era o clássico Era- cenário. A podia gente fazer vinha isso, de 6 vitórias, já tava quinta ou sexta vitória, era o clássico, ele fala um negócio desse, 1-0 Vasco. Cara, nós passamos o carro no Vasco. Mas, E ó, dava pra ter sido muito mais Dava pra ter fácil. sido vou muito falar, mais. mas Tava é a com 20 minutos, tava primeira 2-0. vez. 0 Só, mas primeira posso vez, não. passeando. Mas faz muito tempo que a gente não vai terminar, não vai começar o ano Se Deus quiser. com o time com 90% do time que terminou o ano. A gente sempre entra o ano com um cara novo chegando, time desentrosado, técnico ruim. Fazia tempo que a gente não vai entrar um ano tão bem assim, cara. Não, e fazia muito tempo que eu não vi o Corinthians com o astral que tem hoje. Isso é verdade. Essa relação com a torcida, cara. fazer e o assim, poropopó. e eles vou entregaram falar o- que isso era só 2011, 2012. Acho que nem aí, cara. ainda, então, mas nem assim. Não com essa intensidade, Não era né? nessa intensidade, cara. Eu não lembro. Talvez uma época... Relação com a torcida mesmo. Então, mas você vê que a torcida do Corinthians deu uma aula, nós vamos falar isso também, no ano deu uma aula de torcer. E aí toda vez você via, a imprensa metia o pau, mas falava, não valorizava, tá? Mas falava estádio cheio, o setor, alguns corintianos, o cara do povo escolhido lá falava, Kaká, e ali falava, pô, 40 mil, todo jogo acima de 40 mil, todo jogo assim. Os jogadores parece que eles retribuíram isso pra torcida Confiança, né? e de coração, sabe? Eles querem ir lá. Você vê, acaba o jogo, cara. Tava saindo os caras contra o Criciúma, o Hugo chamou. O Hugo chama o segurança e fala, manda os caras vir aqui. E Pra fazer o poropopó pros e caras. contra o Criciúma, Então, A que os treta caras foram da bater no... a polícia entra lá batendo, cara, o Romero discutindo com o policial, falando, você tá louco? É? Para de bater. Correndo atrás do Gandula. Não sei o quê. Do Gandula não, do mascote. Do mascote, Do querendo mascote. brigar com o mascote pra defender a E torcida. você viu o treinador do Criciúma falando? Pô, tava um jogo tranquilo, cara. É. Ele falou isso, né? Na coletiva. 2-0. 2-0. 2-0. Parece que Os caras foram foram lá, mexer lá, cutucar cutucar os caras. o Tigre com a vara curta. O Roberto fala na entrevista aí com o Benji, ele fala que o Fagner, quando deu aquela treta, o Fagner foi no jogador do Cristiano e falou assim, vocês mexeram com o time errado, nós vamos virar esse jogo. Falou? Que ele fala? O Fagner fala pro cara. Cara, foi um ano de rever. Eu revi muito meu corintianismo. De verdade, assim. Que, cara, foi foda. Quantas vezes a gente não se falou no grupo? Porra, que bosta. Mexe com a minha saúde mental. Porra, é uma merda gostar disso. Eu sou o primeiro, E não cara. sei o Esse ano pro quê. podcast. Escolhemos esse ano pra fazer o podcast. Aí emplaca 9 vitórias, a gente não vem aqui gravar, né? Foda. Não, mas na hora boa, a gente não vem aqui gravar. Mas, cara, foi foda rever isso, assim, A dessa minha resiliência. A minha saúde mental não foi, Essa não resiliência. foi colaborada esse ano, não, cara. Eu vou te falar, o gol que eu mais comemorei foi o gol do Memphis contra o...
Teve 2 que eu lembro, assim. Atlético Paranaense. No primeiro turno, Corinthians e Vitória, aquele 3-2. Tava 2-2 e o Corinthians precisava ganhar, já tava lá embaixo. Eu não fui nesse jogo. Cara, eu lembro de olhar pra cima e ficar pedindo pra São Jorge, que é coisa que eu quase nunca faço, cara. Por favor, São Jorge e tal, não sei o que. Eu quase nunca. Cara, futebol, beleza. Eu não peço essas coisas. Eu lembro que, cara, eu me emocionei a hora que saiu 3-2, a gente ganha. E aí, cara, precisava ganhar do Atlético Paranaense, 2-0, os caras começam a tocar de lado, 2-1, 2-2, vai pro intervalo, aquela bosta, tal, não sei o quê. Puta, cara, foi foda. Aí o gol dele, o Thiago tava do meu lado, o irmão dele não foi, o Diogo não foi. Inclusive, pé frio, porque toda vez que... São os 2 irmãos. Toda vez que o Diogo não vai, foi 5-2 com o Atlético. O 4... Quem que a gente meteu 4 agora? 4-1 foi com o Vasco, 4-2 foi Criciúma. Não, mas em casa. Foi 4-1 com o Vasco, não foi? 3-1. 3-1. Cara, só jogo bom, assim. Mano, o Memphis faz o gol, eu abracei no Thiago, ele me levantou, mano. Eu terminei de comemorar o gol pisando em cima das cadeiras. O cara te levantou. Ele me levantou e eu grudei assim, a hora que eu vi, eu tava com os pés na cadeira, eu fiquei com os pés na cadeira e comecei a abraçar a galera, eu fiquei em pé em cima do negócio, cara. Foi um dos gols que eu mais comemorei na arena, aquele 3-2 ali, porque... Eu estou altamente iludido, nível máximo de ilusão, e espero que o time se mantenha, espero que o time se mantenha pro ano que vem. E vai trazer mais caras, né? Tá, mas se mantiver esse time pro ano que vem, cara... Tem isso também, né? vai Diz que a trazer. Vai The Bet. Diz que a Esporte da Sorte gostou bancar outro. Diz que gostou da repercussão. Não, e mas tal. o que eles fizeram com o Memphis aí foi um É, golaço. O que eu vi hoje é que só pediram pro Fabinho Soldado trazer no mesmo esquema que trouxe Memphis, Carrilho, que não quer pagar, Mas, quer pegar um cara livre no mercado. então, mas depois do que você faz E aí os caras fizeram uma lista, tem vários caras. Mas depois você faz a conta, e vê que um Pedro Raul custou a mesma coisa do Memphis em 5 anos, o negócio Memphis vira 1000 vezes mais legal. Quando você falou que o Michael, o cara do Flamengo, Queria o 60 pequenininho. milhões. 60 milhões. milhões. Ia custar, né? Tipo, o pacote. então o pacote do Michael é 60 milhões. Pega uma entrevista do Michael. Não dá, né? Pega a figura do Não Michael. vende nada. A figura do Michael. Sim. Cara, você traz o Memphis. E eu sei que a gente tá agora assim, já batendo horário aqui, e como sempre, a gente nunca tem estrutura, não tem pauta, vai, fala, briga, fala da imprensa, do Yuri, não sei o quê. Freestyle. Pra não deixar passar, Fabinho Soldado, hein? Fabinho Soldado, um monstro. Fabinho Soldado. O que esse cara fez, dos Aí. caras que ele achou, esses nomes todos que a gente falou, tudo bem, o Garro já tinha vindo, foi de antes, mas Carrilho, a própria contratação do Memphis, que a gente sabe que teve outras condições, o Thales, quem traz o Hugo é ele, porque ele tava no Flamengo, quando o Hugo foi dispensado e tal. O cara é bom. E aí, o Nariz, que eu tava matando pau aqui, foi o primeiro, lembra? 2 meses. 2 meses do Fabinho. Olha, não tem mais clima para o Fabinho Soldado no Corinthians. Falou no programa dele. Cravou desse jeito. Cravou desse eu vi. Olha, não tem mais clima pro Fabinho Não, mas, Soldado ó, no Corinthians. Vai embora o Fabinho. Quem Tá é aí. foda, Todos os jogadores amando mas, ó, o cara de novo, montando um puta O time. presidente segurou o rojão, hein, mano. O Augusto segurou o rojão, porque todos os caras queriam tirar o Fabinho, queria tirar o presidente. Só uma cara, pergunta na boa. final. Qual a zaga titular do Corinthians pra vocês? Eu não tenho uma zaga titular na cabeça. Eu acho que tem que ser o Gustavo Henrique voltou de bem, cara. O Gustavo Henrique e o E André Ramalho? André Ramalho. Essa é a zaga titular pra vocês? Mas O pra mim... Kaká, o último jogo, É. não foi tão bem, né? ele perdeu a sequência. Quando ele machucou, ele perdeu a sequência. Ele vinha bem e ele Torres, perdeu a ele sequência. aprendeu, depois ele É que- desaprendeu, depois ele aprendeu de novo. Quem? Torres. Não, é esse o lado aí- que ele joga esse também aí- atrapalha, É o mas o lado. lado atrapalha. Eles querem um zagueiro Isso, canhoto pela falou esquerda. hoje, é. O Ramon foi Porque ele tá canhoto, então, todo mundo, o Kaká não jogou bem porque Ele jogou na destro tava pela esquerda. É isso. Agora, uma coisa é certa, né? Eu, se sou presidente do Corinthians, com a minha relação com a mídia, o Kaká já tinha um busto amanhã no Parque São Jorge. Segurando uma faixa. Segurando, imagina era o Murilo uma ainda estátua no que assim, ó. Murilo e André Mas não Ramalho. joga nada, Murilo. Ah, não. É. É isso. Ó, Valeu! Valeu pelo ano. Valeu pelo ano, Obrigado, obrigado. audiência. Obrigado Até aos ano que patrocinadores aí por apoiar a gente. E Valeu. Em 2025, meu. Vai, Corinthians! Corinthians. Vai, Corinthians. Valeu.